Bitcoin e o mercado cripto flopou ou não? Bitcoin em si, não. Eu não conheço uma pessoa no mercado cripto que não esteja minimamente decepcionado com o resultado. Orlando, analista de criptomoedas, obcecado por cripto. Não segue hype, segue fundamento. Enquanto uns compram promessa, ele analisa projeto, entra no timing e sai com lucro. A maioria das pessoas investem dinheiro sem saber o que elas estão fazendo. Mas o que a pessoa média faz? Ela vira e fala: pô, cara, eu não quero gastar dinheiro estudando sobre investimento, pesquisando sobre investimento. Eu não tô disposto a gastar tempo, hora da minha vida pesquisando sobre investimento. Eu também não tô disposto a pagar alguém pra estruturar isso pra mim. Então o que eu faço? Eu vou pegar, vou jogar no YouTube, vou jogar no ChatGPT, vou jogar no bagulho, vou pegar ali o básico, um monte de recorte de um monte de gente, um monte de opinião de um monte de gente, que eu não sei estruturalmente tudo isso. Eu pego vários cortes de vários recortes e vou tentar me virar. E na média, se eu entro num banco, numa parada dessa, cara, teu telefone vai ligar toda hora. Por quê? Porque vai ter um cara, um agente autônomo pra querer alocar o teu dinheiro por você. Só que você tá pagando pra aquele cara? Não. Sabe por que você não está pagando pra aquele cara? Porque é teu dinheiro. Porque você vai ter um conflito de interesse. A parada é o seguinte: quando você ter alguém que está gerindo teu dinheiro, primeira coisa que você tem que entender, cara, qual que é o conflito de interesse que essa pessoa tem? Existe renda passiva em cripto? É possível ter renda passiva em cripto, assim, no sentido de, cara, conhecimento intermediário? Um bostinha qualquer. Fala, povo, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sala Secreta. Meu nome é Augusto Bax. O meu é Thiago Lemos. E nós estamos hoje com um amigo muito especial e um convidado muito especial, que é o nosso querido Orlando Delamey. Orlando Teles. Aí, Orlandão, tem que Seja bem-vindo aí. E eu quero te perguntar uma coisa. Somos da área do mercado de criptomoedas e há um ano atrás a gente já conversava há muito tempo sobre isso, a gente tinha uma ideia sobre o mercado esse ano. Tu acha que o Bitcoin e o mercado cripto flopou ou não? Cara, eu acho que o Bitcoin em si, não. O mercado cripto, eu acho que definitivamente. Assim, eu não conheço uma pessoa no mercado cripto que não esteja minimamente decepcionado com o resultado. Não que não tenha ganhado dinheiro. Acho que teve caminhos para ganhar dinheiro. Quem trabalhou, por exemplo, com a parte de airdrops, com a parte de operação on-chain, fez bastante dinheiro no ano passado. Quem teve uma carteira talvez um pouco mais conservadora em Bitcoin fez também dinheiro. Só que a sensação que eu tenho, e é uma sensação pro mundo, isso para mim não restringe a só cripto, a gente tá vivendo talvez um ciclo de expansão de liquidez que é o ciclo mais fraco dos últimos, 4, 5 ciclos que a gente viveu. Então, eu sinto que as pessoas, de modo geral, estão sentindo falta do dinheiro. Acho que cripto, e isso pra mim não se resume a cripto, isso também vai pra ações, vai pra tudo. Tipo, todo mundo tá com aquele gosto meio amargo na boca do tipo, pô, cara, andou, mas não andou tanto quanto 2021. E pra mim é muito mais uma questão também de referencial. Uma coisa que dá pra perceber, e é muito louco, eu acho que todo mundo em 2021, ninguém esperava que o mercado ia dar tão bom quanto deu. Acho que 2021 foi uma última janela desde 2008 que foi uma janela maravilhosa para fazer dinheiro. Tipo assim, quem soube minimamente se posicionar fez muito dinheiro em 2021. E todo mundo tinha expectativa de, beleza, agora eu aprendi o jogo. Pô, aprendi em 2021, vou esperar mais 3, 4 anos e depois vou ver um outro 2021, colocar uma grana em altos e tudo vai dar certo, tudo vai ser mil maravilhas. E de fato, a gente não teve isso. A gente não teve tanto dinheiro quanto 2021 no mercado, até porque 2021 foi uma anomalia. E agora a gente está lidando com a nossa frustração com essa questão. A gente está lidando, talvez, nem falo de uma questão de não fazer ou não fazer dinheiro, mas principalmente de estar esperando fazer muito mais dinheiro que a gente fez nos últimos meses. Eu acho que esse sentimento que nós vivemos hoje é muito mais sobre isso. Não é sobre necessariamente não ter feito dinheiro, talvez é não ter feito tanto dinheiro quanto nós gostaríamos. Perfeito. E essa expectativa matou muito lucro, né? Porque a pessoa ficou esperando. Não vou realizar agora com 100% de lucro, porque tá pouco. A galera faz 10 vezes, 20 vezes nos outros ciclos. E muita gente tomou, né, na cabeça por achar que 100% era pouco, que 200% era pouco. Em determinado momento, eu até olhava algumas altcoins subindo 300% e eu falava, cara, só começou. E ali era o topo de um ciclo de movimento. Assim, você acha que a gente já acabou o ciclo de cripto? Eu digo ciclo de cripto no sentido de altos ganhos, ou a gente ainda tem margem aí, se você tem alguma data, alguma expectativa? Tá, assim, eu me norteio, minha tomada de decisão no mercado cripto é pelo contexto macro. Eu acho que desde 2020, a partir do momento que o mercado cripto se tornou um mercado minimamente grande, o mercado cripto ele virou refém da liquidez global. Então, se a gente tem liquidez,
as coisas andam, se a gente não tem liquidez, as coisas não andam. E se você observar isso, o mercado de ações, mercado imobiliário, todos esses mercados, eles também têm ciclos muito específicos de momentos de expansão de liquidez e crédito, que vem dos bancos centrais, e momentos que não tem isso. Então, para mim, assim, eu me oriento em cima dessa base. Quando eu olho para esse contexto, o que eu acredito que faz o preço do Bitcoin movimentar? Para mim, são 3 coisas. Primeira coisa, apetite de risco. Então, se a gente está num mundo mais estável, ou caminhando para um mundo mais estável, é natural que as pessoas estejam dispostas a comprar risco. Segunda questão, relação Bitcoin-ouro. Acho que cada vez mais a gente discute essa questão de reserva. E terceira questão é liquidez global. Quanto de dinheiro, quanto de flexibilização econômica a gente está tendo. Eu acredito que a gente ainda tem alguns meses de flexibilização econômica e isso me faz acreditar que nós teremos sim mais liquidez. A gente ainda tem a Treasury General Account dos Estados Unidos para injetar liquidez, a gente ainda tem uma perspectiva de pelo menos ter 2 cortes de juros no Fed, a gente tem um balanço do Fed super apertado, tem 9 trilhões de dívida para rolar, tem muitas coisas que me fazem acreditar que a gente vai ter alguma injeção de capital. Mas para mim, nós definitivamente estamos próximos ao topo. Apesar da maioria das pessoas não quererem admitir isso. E para mim, talvez esse seja o ponto mais perigoso desse ciclo. Como foi um ciclo que a euforia ela não vai vir do varejo, ela vai vir muito mais do institucional, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de admitir que nós estamos no topo do ciclo. E para mim tem algumas coisas que já me trazem esse indício de eu estar incomodado. Eu vou falar que eu acho que é o topo, mas que eu estou incomodado. Por exemplo, esses dias para trás eu estava lendo notícias e saiu uma empresa de Hong Kong chamada Meme Strategy para investir a tesouraria em Solana. Pô, qualquer pessoa minimamente razoável olha para uma parada dessa e fala, cara, será que isso aqui realmente faz sentido? Sabe aquele momento do filme que você tem aquela suspensão de realidade, que tá acontecendo as coisas no filme, e aqui o filme começa a parecer estranho e fala, pô, cara, isso daqui não deve ser verdade? Quando eu vi essa meme strategy, eu falei, pô, cara, será que isso faz sentido? Dias pra trás também, eu tava lendo e vi que a Metaplanet foi a ação mais negociada na bolsa do Japão. Aí eu comecei a falar, pô, cara, será que a Metaplanet é a melhor empresa, a empresa que deveria ter mais volume dentro do Japão? Ou será que a gente tá passando alguma especulação? Eu fui ver, a Metaplanet hoje tem 6 vezes o valor da ação dela versus a quantidade de Bitcoin que ela tem em tesouraria. Pô, será que o business Metaplanet tem um múltiplo de 6 vezes o que ela tem em tesouraria de Bitcoin? Sendo que é uma empresa que não tem essa produção toda, sendo uma empresa que ela ganhou o apelo justamente por comprar Bitcoins. Então, essas coisas, elas começam a me gerar um certo incômodo. Então, eu acredito ainda no mercado de alta até o final do ano, eu acredito que a gente ainda não chegou no topo do Bitcoin. Meu target para esse ciclo sempre foi algo entre os 120 a 150 mil dólares, mas cada vez mais eu vejo indícios que nós estamos perto desse topo e, pô, se você fez um dever de casa bom, foi um cara mais conservador, tá jogando um jogo mais tranquilo, de verdade, eu consideraria seriamente estar realizando o portfólio. Sim. Se você agora é um cara que tá indo para uma pressão, querendo comprar mais risco, eu consideraria rever a estratégia e entender que esse ciclo é um pouco diferente. No sentido que Sim. esse ciclo é um ciclo que a gente passa por períodos longos de consolidação, um movimento de alta, período longo de consolidação, um momento de estresse nesse movimento, e assim em sequência. Então, talvez eu respeitaria muito mais os movimentos de alta e consideraria muito mais intercaixa para fazer trades melhores. Porque, para mim, a exposição em cripto agora, cada vez mais ela está ficando menos assimétrica para o ponto que nós estamos vivendo desse ciclo. Uma coisa é você errar a tua alocação ou errar uma altcoin quando a gente estava em 2023, quando a gente estava em 2024, que a gente ainda tinha um caminho muito grande para o mercado andar. Outra coisa é você errar agora em 2025. Porque às vezes vale muito mais a pena você ser conservador em 2025, 2026 e ter caixa de liquidez para quando vier o crash do mercado, e ele sempre vem, você ter liquidez para comprar Bitcoin barato e poder segurar para um trade com uma assimetria muito maior, apesar de um prazo muito maior. Sim. Esse tem sido meu racional. Tu sabe o porquê que eu tô achando que a gente tá chegando perto do fim do ciclo também de alta? Porque o Michael Saylor, ele falou que não vai ter mais queda no Bitcoin. A última vez que eu vi isso, lá em 2021, a gente amargou uma queda de 70% no Bitcoin. Cara, isso é uma coisa que tá me incomodando pra caramba. Quantas perguntas eu não recebi das pessoas, tipo, pô, mas você acha que o Bitcoin pode cair abaixo dos 100 mil dólares? Será que ele nunca mais vai cair? Será que ele nunca mais vai cair? É. Porque, pô, agora tem institucional, né, cara? Agora Sim. o Bitcoin não vai cair abaixo dos 90 mil dólares. Eu fico, porra, velho, vocês não viveram 2021, não é possível. Porque, assim, beleza, pode ser que a gente tenha um mercado com menos liquidez, um mercado menos alavancado, mas, poxa, eu vou achar muito estranho se o bear market ele não ter pelo menos uma correção de 50%. A gente estaria quebrando um padrão muito diferente em um espaço muito curto de tempo e para mim sem uma justificativa tão razoável. Não acho que os institucionais controlem tanto supply e tanto volume do mercado a ponto disso acontecer.
Mas sim, isso me incomoda pra caramba, assim, quando eu escuto as pessoas falando dessa forma, eu fico, pô, velho, sério que vocês estão com essa certeza toda, com essa certeza toda que o Bitcoin não cai nunca mais? Pô, isso pra mim é um sinal de perigo muito grande. E quando você falou de topo de ciclo, de euforia, cara, eu não consigo imaginar o que traria mais euforia pro mercado do que um presidente pró-cripto, cara. De um presidente lançar a cripto dele um dia antes de entrar, da gente já ter tido ETF ano passado, né? A abertura de vários ETFs, a aprovação de ETFs. Então, assim, eu olho a retrospectiva do ciclo até aqui, já foram muitos pontos muito altos de euforia. Qual seria o grande próximo ponto, cara? Exato. Será que descer a taxa de juros, isso seria um ponto de euforia? Tá, traz liquidez, mas euforia de fato, que é aquele, né? O que motivaria uma euforia, né? Você prevê algo nesse sentido? Eu acho que ainda vai ter euforia, porque a gente ainda não teve euforia nesse ciclo. Eu acho que ainda vai ter euforia, porque é um comportamento natural, quando o preço anda, das pessoas ficarem animadas. É muito louco, assim, mas parece que o mercado ele brinca com o sentimento de todo mundo. Se a gente voltasse a 3, 4 dias atrás, quando a última vez que o Bitcoin brigou ali pra tentar romper o 109, cara, as pessoas voltaram a ficar animadas no mercado. Do nada. A gente saiu de, tipo, depressão extrema, odeio cripto, pra... Pô, agora vai. Agora isso em novembro do ano passado, né? Não. Pô, essas últimas semanas. Agora. Ah, tá, essa semana. Quando o Ethereum bateu 2.800. Eu não vi essa euforia. Cara, O 109? Cara, agora, essa alta de abril até agora? Ethereum 2.800. Cara, eu não vi euforia nenhuma. Pô, cara... Sabe o que eu vi? Eu vi o pessoal... pseudo-eufórico das nossas comunidades. Cara, mas tipo assim, não aquela euforia de trazer gente nova, eu não vi sabe? Gente nova, mas o meu ponto é, a euforia ela nasce das pessoas que já estão no mercado. Sim. A questão foi eu vi uma mudança de sentimento muito rápida. As pessoas extremamente animadas, as pessoas da nossa comunidade, do ecossistema Cripto Brasil, que a gente convive, do nada começarem a falar, pô, agora vem out-season. Agora, Total 3 já vai explodir. Agora o Ethereum vai pra $4.000 e já era. Pô, todos vocês estavam errados, assim. Sim. E tipo, cara, a sensação que eu tenho é que as pessoas que estão no mercado de cripto, e pra mim eu acho que o final do ciclo ele vem um pouco desse jeito. Tá todo mundo com um grito entalado na garganta, entendeu? É a mesma coisa quando você torce há muito tempo pra um time. Esse é o problema. E aí você tá lá esperando que dê certo. O primeiro sinal que o mercado dê certo, eu acho que as pessoas vão ficar irracionais muito rápidas. Porque tá todo mundo esperando isso, tá todo mundo ansioso por isso. Mas e pra mim é onde que eu vejo o sentimento que eu vejo muito da galera que já tá em cripto é prejuízo, cara. A galera tá querendo É. recuperar o prejuízo. É que o pessoal tem a esperança de sair das altcoins. Só que é aquela, cara. Quando você recupera o prejuízo, você fala, agora vamos mais um pouquinho, que agora eu vou ter que ficar no lucro, agora vamos ficar... E é sempre esse mais um pouquinho. É a mesma coisa, tipo assim, pô, cara, não teve racionalidade? Pra mim teve, pô. Sabe qual a última vez que eu vi a euforia mesmo no mercado? Foi de outubro de 2023 a abril de 2024. Aquela janela de 6 meses que a Pendle subiu tipo 1000%, a Render subiu 1000%. Ali foi o momento. Ali foi uma janela temporal. Ali eu vi mais euforia, sabe? Pra mim, a eleição do Trump também teve, cara. A eleição do Não Trump sei, cara. Teve, pô, cara. Mas foi só em novembro. 300. Não, a eleição do Trump foi em janeiro. Pô. Não, foi só em novembro. Novembro teve uma grande alta, mas em janeiro, quando ele teve a posse, foi que o Bitcoin bateu o topo. Aquilo ali foi uma euforia muito rápida. Então, mas aí foi lembra muito... o que aconteceu com Solana? Cara, tipo assim, Solana sugou toda a liquidez do mercado cripto, velho. Mas não foi aquela... loucura, é que vocês estão falando da euforia, tipo aquele pump de um mês. Mas eu tô falando aquela euforia, tipo assim, aquele sentimento de que tá tudo indo muito bem, como que nem outubro de 2023 até abril. Nada dava errado. Então, tipo assim, tu comprava, tudo subia, entendeu? Dessas top 20, top 200. Né? É, porque em tese, ali de abril de 2023, a gente apenas tava de 25 centavos. De alta, né? Ela tava entrando no ciclo de alta. Apenas saiu de 25 centavos. Ela saiu de 25 centavos, ela foi pra $4. Tipo assim, em 6 meses. Esse tipo de coisa que faz falta, sabe? Tá com saudade. Eu vou dizer pra vocês, eu tô broxa, velho, com o mercado. Teve isso agora. E eu tô vendo o sentimento, tipo assim, quando eu falo com vocês, não é a mesma coisa, cara. Cara, em 2021 a gente se via, a gente falava assim, não, agora o bagulho vai 10.000%. Cara, em nenhum mês a gente viu e falou assim, agora, 500% de alta, não vai, não sei. Eu não sei, eu tô achando vocês tudo broxa também, pô. Cara, eu tô broxa, vocês estão broxa. Teve coisas boas, por exemplo. E vamos ser sinceros, aqueles 20% que o cara comprou de altcoin, eu só tomei no cu.
Todo mundo que é seguidor, que acompanhou um monte de youtuber brasileiro, eu, vocês lá e tudo, todo mundo sentou na graxa nas altcoins. Todo mundo perdeu, tá todo mundo nesse sentimento de luto, entendeu? Eu vejo pouquíssimas pessoas que foram só pra BTC. A grande maioria da galera que nos acompanha, eles foram tudo pra altcoin. Eles vão pra altcoin. Mesmo que a gente falou assim, não, a gente comprou 80% Bitcoin. Só que daí eu comprei 20%, 5 altcoins divididas. Os caras entraram 100% nessas 5 divididas, entendeu? É que, cara, assim, eu sou o cara mais exposto em altcoins. Pô, Sim. tô no positivo, ganhei dinheiro. Teria ganhado mais dinheiro se tivesse ficado só em Bitcoin? Teria. Porque a dominância do Bitcoin subiu, Sim. cara. Faz 3 anos que a dominância do Bitcoin só sobe. Então, tipo assim, não vou mentir e falar, pô, não, ganhei dinheiro. Não, teve alguns trades muito bons. Por exemplo, o Hyperliquid nessa última pernada, pô, foi maravilhoso. Sim. Tipo, eu tive a oportunidade de ver Hyperliquid a $12, $15. Meu preço médio em Hype tava 10 e bateu 45. Sim. Pô, foram 4 vezes e meia 4 vezes e meia. em alguns de dezembro pra cá. Então, pô, dezembro pra cá, 6 meses, 4 vezes e meia, pô, foi maravilhoso. Sim. Mas, obviamente, eu não peguei todo o meu patrimônio, taquei tudo em Hyperliquid e falei, velho, Sim, foi uma parte foi que uma subiu. parte das altcoins que fez. Sim. Só que, assim, é que eu acho que a questão que todo mundo chegou nesse ciclo foi, pô, altcoins dão certo. Então deixa eu colocar só a grana toda em altcoin e pagar o preço pra eu ter uma multiplicação maior do que o Bitcoin. Eu acho que todo mundo chegou nesse ciclo por conta de 2021, achando que bater o Bitcoin em performance era muito fácil. E todo mundo se decepcionou, todo mundo quebrou a cara. E realmente, eu concordo com você. Esse ciclo foi o ciclo do Bitcoin, na verdade. Foi o ciclo do Bitcoin, foi o ciclo que os institucionais compraram Bitcoin, todo mundo foi para a tese do Bitcoin. Mas eu não acho que primeiro esse ciclo acabou. Historicamente, altcoin são 120 dias finais. E eu não acho também que o retorno de cripto é um retorno tão baixo. A verdade é que nós somos muito mal acostumados com a exponencialidade de cripto. Eu queria Não comprar existe qualquer nada. token de cachorro que subisse 50%. Não né? existe nada Mas, no de mundo fato, que faz. a gente teve um momento no mercado em que isso aconteceu, cara. Só que a gente Quando? tava esperando mais. A Dog subiu cara, aquilo muito. ali foi A Dog cacete. subiu legal. Não, a Dog Aham. subiu muito, o Mas Rune não subiu subiu muito. assim, tá? Os Ordinals lá subiram Pô, muito. não, Só que a Ordinals gente, foi racional, a gente cara. não A pegou. gente faturou com Não o entendeu o Ordinals. time. Mas o A Ordinals expectativa subiu. tava muito alta. Então, sabe? mas o Ordinals subiu naquela janela que eu falei pra vocês. bem Que foi pequena. outubro de 2023 a abril de 2024. Sim. Depois disso não tivemos mais, Mas eu lembro, entendeu? por exemplo, trocar ideia com o Caio. E a o gente Caio falava, falava, "Porra, cara, e a eu gente vou te falava perder." aquela onda era a primeira onda. Tu pega qualquer criador de conteúdo, cara, todo mundo falava assim, aquela é a primeira onda, e agora nós vamos para a segunda onda. Tipo, foi vendido muito a segunda. Sim, é só sim, digitar sim. assim, ó, segunda onda cripto. Olha sim. quantos vídeos tem. Não, cara, eu concordo com você, mas tipo assim, É verdade. nós tivemos esse... E a segunda onda foi onda de cocô. Sério, foi igual pegar aquelas ondinhas de São Paulo quando inunda São Paulo e ver uma ondinha de merda, Mas entendeu? eu ainda acho que 25 ainda vai ser um ano que vai dar pra fazer Mas- algum dinheiro. Mas assim, qual é a evidência? Tipo assim, porque assim, o que vai mudar que do nada agora as altcoins vão disparar e o Bitcoin Cara, vai subir? Pra mim é liquidez. A gente ainda tem uma expansão de liquidez global. Tipo, o Fed ainda não abriu as portas. O Fed precisa Imprimir minimamente imprimir um pouco de dinheiro, colocar um pouco de liquidez no mundo. E eu acho que a gente está tendo uma virada regulatória no mercado cripto muito boa. Eu acho que a somatória desses fatores vai jogar ao nosso favor. Mas, sinceramente, eu acho que assim, tem 2 contextos, tá? Se eu sou um cara mais conservador, o que o cara fala, o cara mais conservador em cripto? Pô, cara, sou um cara mais posicionado para Bitcoin. Eu não tô aqui para tentar fazer o trade da minha vida, fazer 10 vezes no meu patrimônio, etc. Eu não estou investindo em cripto por esse motivo. Eu estou investindo em cripto como uma diversificação, eu estou investindo em cripto, eu tenho um patrimônio alto, eu estou investindo em cripto para ter uma multiplicação mais ponderada. Uhum. Cara, e você tem tempo, você tem liquidez? De verdade. Eu não colocaria tanta energia mais em fazer tanto dinheiro nesse ciclo e trabalharia muito mais o entre ciclos, que seria o quê? Cara, coloca energia em você tem um portfólio enxuto, pequeno, bem direcionado para os próximos 6 meses, faz caixa nessas próximas altas, entra mais uma última vez no mercado e realize muito bem para, daqui um ano e meio, quando vier o bear e a simetria estiver maravilhosa, você possa comprar praticamente toda a tua posição em Bitcoin e só o crescimento do Bitcoin te dê o resultado. Porque vamos lá, raciocínio simples. Vamos falar que esse ciclo a gente tem o topo ali, 120, que seja 150 mil dólares. Você concorda comigo, assim, pelo histórico, por tudo que nós vivemos? É muito razoável, pelo menos uma coleçãozinha de 50% no Bitcoin? Acho que Seria 60% é bem de boa. Não seria muito estranho se não existisse?
Sim, se não existisse é muito estranho. Seria muito estranho. Sim. Beleza. Então, Pelo que a gente tá acostumado. a né? base do que parece fazer sentido caminhar, mesmo com o institucional, mesmo com todo esse processo, é algo nessa linha. Aham. Tudo bem. Cara, vamos colocar então que você vai lá e tenha capital. Você pegar o Bitcoin de 150, se é 50% de correção, você vai pegar Bitcoin a 75. Vamos falar que você pega um Bitcoin a 75, 60 mil dólares. No auge do pior momento do mercado cripto nos próximos 2, 3 anos. Você também não acha que é loucura a gente no próximo ciclo a gente não bater pelo menos um Bitcoin a 200 mil? Não, Então, cara, não acho loucura, não. se você tem um pouco mais de dinheiro, velho, por que você não se concentra muito mais em ter liquidez para comprar o Bitcoin quando o Bitcoin estiver lá no fundo, quando a assimetria estiver muito alta, e pegar um ciclo inteiro, do que você ficar tentando brigar pra caramba nos próximos 6, 8 meses para fazer tanto dinheiro. Tipo, se você tem mais capital, você tem liquidez, você pode esperar pros 4 anos, eu trabalharia muito mais com essa cabeça. Uhum. Enquanto, beleza, cara, agora não, eu preciso fazer milagre, eu preciso fazer uma parada muito diferente. Aí eu vou dar minha visão. Eu não acho que pra você fazer dinheiro pra caramba no mercado cripto hoje, seja você acertar a moedinha do milhão. Sabe aí pra onde que jogo que eu iria? Cara, eu ia me especializar pra caramba na parte on-chain. Nos airdrops, no DeFi, em todo esse processo. Porque às vezes, uma parada que você acerta nisso, você muda muito mais teu patamar de resultado do que uma moedinha. Eu vi isso muito na comunidade. No Crypto Pro, no ano de 2020, esse ano a gente não fez tanta grana com airdrop porque não veio nenhum airdrop bom. No ano passado, no Crypto Pro, nós fizemos ali alguma coisa na casa de 5 milhões de reais. Isso eu tô falando de prints que a comunidade mandou e a gente foi lá tabelando e contando. Da carteira que a gente deixa pública lá no Crypto Pro, a gente fez mais ou menos uns 150 mil reais. 125, 150 mil reais. Da minha carteira pessoal, que além daquela carteira eu tenho outras coisas, devo ter feito, sei lá, uns 300, 400 conto em airdrop. Cara, foi maravilhoso. Sim. Só que, e o que eu percebi daquilo ali? O cara que tem um capital minimamente razoável que se dedicou ali, ganhou muito mais dinheiro do que ele ficar correndo atrás de acertar a altcoin que vai dar dinheiro pra caramba. E pra mim é o que frustrou todo mundo. O que todo mundo do mercado cripto falou em 2024, sim. Cara, foram aquelas carteiras de meme coin, foram aquelas carteiras das 10 moedas, sei lá o que, pra dar resultado pra caramba. E de fato, cara, isso não aconteceu, porque esse ciclo não teve liquidez. Esse ciclo não teve liquidez, também a galera, na média, escolhe ativos muito ruins. Na média, eles pesam a mão o padrão muito nas altcoins. E o padrão do mercado mudou muito, sabe? Antigamente, uma meme coin, ela andava pra caramba e ela sustentava minimamente. Hoje, por exemplo, esse ano, cara, o que andou esse ano no mercado cripto? Aave, que tá minimamente estruturado, Hyperliquid, que tá minimamente estruturado, Pendle, que tá minimamente estruturado. Agora, por exemplo, o cara que ele sentou a bunda na posição em dog. Cara, não andou. Tipo, depois que passou o hype, a euforia, não andou. Tipo assim, ela não tem nada anda, mas é uma... Várias criptos uma onda, andam, né? É muito rápido. É uma onda de um não mês. Não é igual assim. o pessoal tava acostumado de deixar na carteira e no final do ciclo vender que vai dar bom. Então, antigamente tinha o buy and hold de altcoin, né? Tinha. Isso ficava 6 meses e ganhava um lucro fodido, então, mas pra mim, assim, agora não tem mais. Eu acho que pra mim são 2 games. Cara, tenho mais capital. Cara, joga um game interciclos. Mas eu queria saber isso aí. O quê? Pode continuar. Tipo assim, se eu fosse... É que veio um pensamento intrusivo. Se eu fosse pensar, cara, tenho mais capital, eu tentaria jogar um game entre ciclos, cara. Você não precisa se expor tanto risco. Você pode trabalhar muito mais só com risco Bitcoin. Você fica ali com a tua posição e joga menos com alt. Eu iria muito mais por esse caminho. Cara, agora, para ter multiplicações exponenciais em cripto, hoje eu não acho que o caminho seja só investir em altcoin. Para mim, o caminho tá muito mais sobre você pegar e entrar no mundo on-chain, entrar na parte que ninguém entende, na parte que ninguém sabe fazer, para buscar ganhar dinheiro nisso. Porque no final do dia sempre foi assim em cripto. O que deu dinheiro em cripto? Não é o que é óbvio que todo mundo é capaz de fazer. Cara, o que dá dinheiro em cripto é você fazer a parada que é difícil. É virar um rato do PC. Mas e cara, os caras que, tipo, as pessoas que eu conheço nesse ciclo que fizeram dinheiro pra caramba foram as pessoas que elas não foram lá pra fazer o buy and hold, simplesmente olhar pra criptomoedas, comprar elas e esquecer na corretora. Foram pessoas que pegaram e falaram, beleza, cara, eu vou ir pro on-chain, eu vou ir pro DeFi, eu vou entrar num monte de coisa e vou desbravar isso. Foi o que deu dinheiro, cara. Pô, ano passado, 2024, realmente, o cara que trabalhou com airdrops fez muito dinheiro. Foi o hype do mercado. Assim como o NFT foi o hype de 2021 e quem se debruçou naquilo vai fazer. E pra mim, cripto sempre vai ser assim.
A parada que vai dar dinheiro é a parada que exige esforço. A questão é que a maioria das pessoas não está disposto a se esforçar dentro do mercado cripto. E, pô, se você não está se esforçando no mercado cripto, tudo bem. Mas então talvez trabalhe com um jogo muito mais entre ciclo, uma carteira mais enxuta, do que jogar o jogo de tentar fazer uma multiplicação. Porque para mim o exponencial agora, ele saiu simplesmente do você selecionar bons ativos. Ele tá numa soma entre você selecionar bons ativos e estar interagindo pra caramba com as paradas que eventualmente podem gerar drops. O mercado bons. ficou bem mais sofisticado. Mas aí o público fica muito mais restrito, porque, por exemplo, assim, cara, tu é médico, tu chega em casa de noite em casa, trabalha, tem filho, não sei o quê, que é um público que tem muita grana, Sim. que é o público que antes comprava bastante, que compra também ainda. Esse público não serve o DeFi. Não, aí O on-chain, aí esse entendeu? cara, pra mim, o que ele tem O que fazer? cara tem que ficar na frente do computador, velho. Mas aí que tá. Aí é um público que daí tu pega, já diminui o público de 20 anos pra 30 anos de idade. Ali, 19, 18 anos de idade pra 30. Tem muito cara que é velho. Só que assim, ó, por exemplo, tu falou do airdrop. Mas, por exemplo, esse ano não tá dando bom airdrop, porque não tem nenhum airdrop bom. Ano passado foi. Eu já acho que airdrop, a partir de ano que vem, já morreu. Não vai ter mais essa... Na verdade, eu acho que como um todo, o mercado cripto tá morrendo. Cara, o mercado de altcoins tá botando pro saco. Pra DeFi, não acho que vai sustentar muito, não. Cara, pra mim, eu acho que a gente só vai mudar o nome do Não sei, airdrop, né? assim. Foi 21. O que eu tô preocupado é o seguinte... Falava-se que a gente nunca mais ia ter yield farming. Cara, Sim. existiu. Airdrop é o yield farming desse Mas você não ciclo. acha que, tipo assim, ó, todo ciclo a gente teve aquele chamariz que deu dinheiro, né? NFT, ICO, Metaverse, etc. Você acha que o airdrop se encaixa nisso? Pra mim, o airdrop foi... Cara, porra... Airdrop é hype ou não? Eu acho que airdrop, da forma que está sendo feito e vai terminar aqui agora, é hype. Sinceramente, eu conheço pessoas que fizeram 7 dígitos com airdrop com pouco capital em 2, 3 anos. E, tipo assim, é a mesma história. É uma história muito parecida com o cara que fez 7 dígitos no NFT em 2021. É a mesma história do cara que fez 7 dígitos em DeFi. Pô, cara, eu não entendia. Eu comecei a debulhar nisso, comecei a estudar pra caramba. Eu era uma das 5 mil primeiras pessoas a fazer tal coisa. E por isso eu ganhei uma super recompensa e fiz grana. Cara, eu escutei essa história no DeFi 2020, escutei essa história no NFT em 2021, e foi a história que me encantou no airdrop. Eu falei, cara, esse daqui vai dar dinheiro, eu quero olhar pra isso lá em 2023, 2024. E eu acredito que só muda o nome. Sim. Pra mim, cripto, a gente ainda tem inovação, cara. Ainda é um mercado que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. E muito dinheiro sendo mal gasto, cara. É assustador o tanto que os projetos de cripto médios investem mal a grana deles. Quando você entra no nível de, tipo assim, cara, vou prestar uma consultoria para um lugar desse, vou pegar um grants. Cara, é bizarro, assim, você vê projetos patrocinando, sei lá, newsletter, coisas de cripto, de ecossistema cripto, patrocínios multimilionários para uma parada que não tem base, não tem alcance, não tem um mínimo de significado. Mas por quê? Porque algumas pessoas ali sabem meio que fazer aquele jogo político e trabalham com isso. Então, para mim, assim, você entrar no deep diving de cripto, como carreira, como opção, tipo, se você tem tempo, pra mim ainda dá muito dinheiro. De verdade, cripto ainda pra mim é um dos mercados que mais dá dinheiro no mundo. Pô, é um dos poucos mercados que você pode ser um cara completamente anônimo, com uma fotinha de um anime e escrever textos no Twitter, entrar em comunidades e fazer dinheiro e ter um cargo relevante, ter relevância e ter estrutura. Agora, pra esse jogo que você falou, pô, cara, o investidor, vou dizer assim, o cara que tem um outro emprego, tem um outro trabalho, e ele quer investir no mercado, aí pra mim é o mesmo jogo do mercado financeiro tradicional, cara. Você tem que ter um bom direcionamento, um bom caminho, saber o mínimo que você está fazendo e trabalhar nisso e ter uma expectativa de retorno alinhada com o tempo que você vai dedicar àquilo. Ninguém entra no mercado financeiro tradicional esperando fazer 2, 3 vezes o patrimônio num ano. Porque todo mundo sabe que, porra, no mercado financeiro tradicional, o padrão não é isso. Você demora, às vezes... Cara, eu não esqueço até hoje, quando eu vi um post, assim, que me chocou pra caramba. Um post do Thiago Reis. Ele postou assim, investidores novos perguntam, investidores antigos respondem. E aí um cara mandou assim, pô, em 5 anos dá pra eu dobrar meu patrimônio com o mercado financeiro tradicional? E aí eu fui ler as respostas embaixo. Tipo, cara, sei lá, que tem 5, 10 anos de mercado financeiro. Pô, muito difícil, muito difícil, muito difícil. A primeira resposta que eu vi, cara...
eu consegui porque eu investi ali no auge do Covid em 2020. Eu fiquei pensando, cara, se esse cara tivesse comprado Bitcoin, qualquer coisa de cripto em 2020, o cara tinha feito 5 vezes, 10 vezes o patrimônio dele, porque, porra, aquilo ali tem muito mais simetria. E aí, pra mim, é a mesma coisa. Só que eu acho que é só ajustar a expectativa. Tipo assim, se eu fosse um cara que eu não tenho tempo pra dedicar, pô, sou um médico, já tenho meu primeiro milhão, pô, vou investir aqui em cripto e tudo mais. Cara, entre no mercado, primeiro, com uma expectativa um pouco mais baixa, e segundo, não caindo no canto da sereia. Mas tu não acha que nós que queríamos conteúdo sobre isso, a gente não veio muito hypado nesse ciclo? A gente veio, definitivamente. Porque eu acho que todos nós fomos muito hypados nesse ciclo. Porque todo mundo... Todo mundo chegou assim empolgadão, velho. 2024 ali, com aquela alta do início do ano ali. Não, cara, depois da aprovação do ETF ali, eu achei que era Lua. É porque todo mundo, foi né? Lua, né? Porque E foi aprovou Lua. em 34, né? 37, cara, 28 deu dinheiro. E, cara, nós ganhamos dinheiro. Cara, de verdade, esse ciclo nós ganhamos dinheiro. Sim. Só nós não ganhamos tanto dinheiro quanto a gente gostaria. A gente ganhou dinheiro. Não, Cara, porque o pessoal que me acompanha, eles querem a nova Cardano. Mas aí que Tipo assim, eles querem pegar aquele meu exemplo que deu certo lá em 2019 e eles querem me acompanhar achando que eu vou conseguir projetar isso pra eles, uma nova movimento, comprar uma altcoin. Só que pra Essa é a mim, esperança deles. Mas Mas não sabe vai qual mais a visão? acontecer. Eu acho que a Eve pode ser a nova casa. Você não acha Não que sei. a Eve pode ter cara, uma não assimetria? sei, eu vou te falar um pouco do que... A minha visão sincera. O Augusto de 2019, que comprou Cardano, ele... Eu era Tava- 0,001% da população Ele tava brasileira. no não? mesmo nível de conhecimento do cara que é hoje um rato do on-chain, do DeFi, do ecossistema. Sim. Porque lá em 2019, comprar Cardano era difícil pra caramba. É. Era difícil pra caramba. Você tinha que entender da parada, estudar. Sim. Era uma coisa que... Cara, pô, quando a gente entrou no mercado, eu me lembro muito bem. Até 2021, falar de altcoin era um sacrilégio. É. A pensar, cara, o termo, sei lá, análise fundamentalista, tokenomics, eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a trazer o termo tokenomics pro Brasil, tipo assim, Sim. na época que a gente começou a produzir conteúdo sobre isso. Por quê? Porque, cara, era uma parada muito específica. Você pensar em investir em qualquer coisa diferente do Bitcoin era muito difícil. Em 2019, quantos brasileiros você conhecia que falavam de Cardano? Cara, Zero. zero. mas é. Hoje tu pega ali 1 a cada 10, sabe o que é Bitcoin, que já ouviu falar de Cardano. Hoje você né? tem canais especializados, tipo, o cara na época, 2019, 2018, cara, falar de alguma coisa que não era mostrar um gráfico do Bitcoin era raríssimo. Hoje, cara, você tem canal especializado, você tacar no YouTube do cara só farmando airdrop, tá ligado? O específico do específico do específico, assim, cara, é bizarro o nível de especialização que a gente chegou. Então, pra mim, a assimetria de 2019 da Cardano, por exemplo, do caso do Augusto, ela deriva de um fato muito simples, cara. Ninguém estava parando pra olhar aquilo. Você não estava competindo com milhões e milhões de pessoas Não olhando tinha aquilo holofote. e tentando achar a parada que ia dar certo. Você estava competindo com pouquíssimas pessoas e, por acaso, se você fosse um curioso e tivesse vontade de fazer aquilo e colocasse todo o esforço que exige para aquilo, você teria um resultado. Foi o que aconteceu com o Augusto. E qual é o grande problema hoje em dia? Hoje em dia tá tudo nos holofotes de uma forma muito rápida e muito fácil. E as pessoas estão comprando tokens que já estão no holofote. Sim, e aí pra mim você tem Por que isso que eles não partir pegam a simetria. para um outro nível. É a mesma coisa comigo. Cara, o que me enriqueceu no mercado cripto? O que, pô, fez meu maior acerto do ponto de vista de investimento? Ethereum abaixo dos $200. Só que eu tô falando de uma época que ninguém nem sabia o que era Proof of Stake. É. Eu lembro muito bem, cara, de discussões 2020, 2021 que eu tinha com as pessoas, das pessoas falarem, Proof of Stake vai acabar com o mundo, não existe essa parada, não funciona. As pessoas nem sabiam como é que funcionava o Proof of Stake. Quem dirá configurar uma carteira de Ethereum, quem dirá fazer staking líquido de Ethereum, quem dirá fazer um empréstimo na Aave, quem dirá fazer um airdrop. Cara, as pessoas nem sabiam disso. Conhecia, tipo assim, eu contava no dedo, as pessoas sabiam, tinham feito um swap numa DEX. Dito isso, ninguém vai encontrar uma pepita de ouro acompanhando o YouTube no Brasil de uma coisa muito geral. Não, cara. Tem que ser muito específico. A menos que você entre e vá pro deep diving de uma comunidade, você pegue pessoas que realmente entendem isso e eventualmente você invista um pouco de energia, você vai... Mas ainda assim... Não, o deep diving seria tu se aproximar, tipo, de desenvolvedores, essa galera? Não, ué, cara, é aproximar de seria o deep desenvolvedor, é aproximar de comunidade, conversar... Eu já acho eu vou te que dar é um o exemplo. oposto disso aí. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que tu tem que ir num caminho de isolamento.
E aí procurar uma solução não aos holofotes e nem em comunidade. O estudo sim, cara. Não, o estudo sim. É que quando eu falo de comunidade, eu não tô pensando só na comunidade PTBR. Eu tô falando, entendi. por exemplo, o que a gente faz. Tô pensando Com Reddit da vida. no time de análise que a gente tem, tipo, dentro do OnCrypto. Eu tô pensando, porra, no Sim. que o Juan faz de trabalho, o que o Diego faz de trabalho lá comigo, dentro do OnCrypto Pro. Cara, a gente vai conversar, sei lá, por exemplo, com o time da Pendle, realmente, com os fundadores da Pendle. A gente vai atrás desse nível. Sim. A gente vai tentar conversar com o time dos protocolos novos para entender se aquilo ali tá funcionando. A gente vai tentar falar com os VCs no mercado de cripto. Aí você fala, porra, isso daí é inacessível, é impossível. Não, é muito mais acessível que o mercado financeiro tradicional. Sim. É muito mais possível você conseguir isso do que o mercado financeiro tradicional, mas ainda assim, é trabalhoso pra caramba. Você precisa ter uma bagagem, você precisa ter estudo. Aí você pode caçar gente que faz isso e comprar informação, buscar isso. Ou, cara, você realmente pega e vai, assim, se matar. Mas pra mim isso é um jogo muito mais pra quem quer viver do mercado cripto. Cara, eu quero viver do mercado cripto, eu quero trabalhar com cripto, eu quero cripto como a minha fonte de renda. Aí pra mim é esse jogo. Agora, pro investidor médio, de verdade, joga um jogo mais entre ciclos. Abaixa um pouco a expectativa, porque ainda assim dá dinheiro pra caramba. Ainda assim dá muito dinheiro. Eu falo da minha visão pessoal de portfólio, cara. Como é o meu portfólio pessoal? É a ponta que eu preciso de estabilidade, segurança, que é renda fixa, que talvez é a única coisa que pague bem no Brasil. Uhum. E, cara, quando eu olho e penso, cara, eu vou investir em ações ou vou investir em cripto? Pra mim é muito mais óbvio investir em cripto, porque eu acho uma simetria muito maior. Ações Brasil não se fala. Ações Brasil se você olhar para o exterior, tem algumas coisas legais. Igual a gente estava conversando antes de entrar no podcast, de IA. Tem empresas, criptos legais. Porra, pega o IPO da Circle. Cara, subiu pra caramba a parada. Sim. Circle foi listada a 30, 40 dólares, agora tá 125, 150. Pô, Circle fez 3x. E é uma empresa super estruturada, super robusta e tudo mais. Cada vez mais a gente tá naquela tese de equity for crypto, de empresas comprando tesouraria cripto e estão dando dinheiro. Então, eu pensaria nisso. E aí eu setaria a minha oportunidade. Mas ainda assim, eu ainda acho que cripto é talvez o melhor canal de investimento para o investidor médio em termos de assimetria. Porque a velocidade que ele vai ter resultado é muito maior. E cripto, para mim, tem uma outra vantagem que é o seguinte. De todos os mercados do mundo, cripto é um mercado que, especialmente o Bitcoin, o ativo que mais tem capacidade de absorver expansão de liquidez global e responsabilidade de governo. Sim. E se você acredita que os governos vão imprimir mais, vão ser mais responsáveis, vão expandir mais base monetária e vão continuar nesse ciclo infinito de crédito, ou eventualmente você que tem uma diversificação disso, cripto é o mercado que mais captura isso. E para mim, por isso que faz sentido pra caramba você investir. Mais uma vez, eu não acho que cripto não dê dinheiro. Eu só acho que a gente tem que saber ajustar as expectativas versus o esforço e versus a nova realidade do mercado. E também, sendo bem sincero, cara, a gente pegou o pior ciclo do mercado cripto até hoje, desde a criação dele, em termos de liquidez. Fazia muito tempo que o mundo não tinha uma expansão de liquidez tão ruim quanto essa. Então a gente também tem que aceitar um pouco que, cara, a gente pegou um ciclo de liquidez ruim. Não é só cripto. Bolsa americana também não performou pra caramba. Mercado de emergência não performou, nada performou. Então, tipo assim, a gente também tem que entender um pouco o contexto, sabe? Eu acho que você pegar e avaliar cripto isoladamente é muito perigoso se você não avalia todo o contexto que a gente viveu no mercado, na minha visão. Sim. Outra coisa, você falou de renda passiva, de investir no Brasil e tal. Existe renda passiva em cripto? É possível ter renda passiva em cripto, assim, no sentido de um cara leigo? Eu não vou falar do cara ultra hacker que vai entrar lá e vai ficar em cima do blockchain de DeFi para ganhar 3% ao mês, entendeu? Um cara com conhecimento intermediário. Um bostinha qualquer. Cara, existe... É que, tipo assim, o que as pessoas vendem no Brasil, na média? No Brasil, hoje, vende-se muito pool de liquidez. Que é talvez a parada de cripto que vende, que, tipo assim, já é um nível um pouco acima, já não é a coisa mais simples do mundo, mas a partir do momento que você entra no mercado cripto, você dedica ali 2-3 meses, vai ser a primeira coisa que vai aparecer para você. Qual que é o problema que eu vejo do pool de liquidez com essa cabeça de renda passiva? Pool de liquidez, como é que funciona? Você vai pegar 2 ativos e você vai prover liquidez para o mercado. E o mercado sempre vai te devolver o ativo mais fraco. Sempre, 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 sempre. Então, o pool de liquidez dá certo pra caralho no momento de alta. Sim. Porque tudo tá dando certo, tem volume, tem dinâmica, tem interesse. O problema é que no momento de baixa é quando as coisas começam a dar errado. É quando o ativo cai 80%, 90%. E a pool de liquidez também vai exponencializar
tua queda, teu impacto naquilo. E se você não ficar hiper especializado naquilo, muito possivelmente você não vai ganhar dinheiro. Cara, conheço uma pancada de gente que entrou no mercado DeFi, começou a fazer pool de liquidez, nunca fez cálculo, achava que ganhava dinheiro porque estava vendo um monte de taxa, e depois de 1 ano, 2 anos, começou a fazer conta e falou, pô, peraí, eu acho que isso aqui não dá tanto dinheiro quanto estão falando. Você passou um pouco por isso? Sim, eu passei por isso. Uhum. Tipo, você fala, pô, no início você fala, caraca, isso daqui é maravilha, achei o mundo, a solução da minha vida. Aí depois você começa a fazer conta, mas peraí, cara, se eu tivesse deixado meu dinheiro quieto, eu tinha ganhado mais. Com certeza. E... Esse que é o problema também. Eu vejo de renda passiva é o momento do mercado, né? Sim, só que agora, de 2022 pra cá, começaram a surgir soluções que, de fato, dão esse tipo de coisa. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o caso da Pendle. A Pendle, eles têm o P-Token. O que é o P-Token? É um token que ele tem uma rentabilidade fixa, que basicamente as pessoas que querem pegar rentabilidade variável pagam para você um prêmio por aquilo. Que é igual ao mercado financeiro tradicional. Uma dinâmica de um título pré-fixado e pós-fixado. Na prática, o que é um título pré-fixado? É um título que tem um valor fixado ali a mercado, que alguém está pagando aquele prêmio para ter o provento, o rendimento do teu dinheiro em uma outra estrutura. Então você está assumindo o risco e ganhando um prêmio fixo por aquilo, enquanto a pessoa está ganhando a variação e por isso ela está te pagando. Ela está alugando tua liquidez em algum lugar. Pô, a Pendle já te oferece isso. Então você tem como realmente ter um ponto fixo, por exemplo. Você pode comprar um P-Token de USDC lastreado na AVE, que na prática seu USDC está depositado na AVE, risco AVE, que te pague 8% ao ano em dólar. Aí você vai falar, pô, cara, mas o cara da pool fala que dá para fazer 2, 3% ao mês. Realmente, só que você está arriscando o principal. Nesse caso aqui é uma estrutura que você não arrisca o principal. Então, para mim, sim. Se você buscar alguma coisa, talvez na casa entre 7% no momento ruim de mercado a 20% no momento de hype de mercado, dá para você trabalhar com essas coisas, tipo P-Tokens dentro da Pendle, dentro da Spectra, dentro da Morphos, dentro de algumas coisas assim como paradas tipo prover liquidez para DEX, tipo a Hyperliquid tem o HLP, que o vault deles, que os caras estão conseguindo gerar 16, 17% ao ano, que tá maneiro, mas... E aí você fala, pô, Orlando, é um monte de termo complexo, parece complicado. Mas isso daí são coisas simples. Isso daí são coisas que você entendendo o que você está fazendo, em 5 minutos você faz e você consegue operar tranquilo e você não precisa ficar olhando toda hora, todo momento. Isso aí tem liquidez imediata? Tipo, a gente chegou lá, eu posso vender? Tem liquidez imediata, cara. Tipo, o HLP da Hyperliquid hoje deve ter o que? 400, 500 milhões de dólares. E, cara, você consegue sacar instantâneo. Por exemplo, eu uso, tipo, hoje uma parte do que eu faço... Como que eu desenho a minha carteira, e aí vai minha carteira pessoal. Eu tenho a parte que eu preciso de liquidez e estabilidade, que eu vivo no Brasil, e eu preciso pagar conta, preciso pagar o meu custo de vida, preciso pagar o custo de empresa, dessas coisas. Então eu preciso ter uma certeza que aquele dinheiro vem, até porque muito das coisas que eu tenho são associadas ao mercado cripto. Eu tenho meu investimento em cripto, porque eu acho que da renda variável é a coisa que eu mais entendo, é a coisa que eu vejo mais assimetria, que eu tenho mais paz de investir, eu me sinto muito mais confortável, eu entendo muito mais de analisar, porque uma altcoin sobe do que uma ação da Nvidia, então eu prefiro jogar aquele jogo, é um jogo que eu me sinto muito, muito confortável, eu sou muito especializado naquilo, e eu tenho a outra ponta, que é a parte dolarizada que eu tenho, que eu vou trabalhar esse tipo de coisa. E aí eu preciso de liquidez imediata, eu preciso de segurança, eu preciso investir em coisas mais estáveis, mais robustas, e tem muita oportunidade. Mais uma vez, aí vai do tempo ou de você ter alguém que olhe para aquilo e estude. O mercado cripto, ele é um mercado hoje tão complexo ou mais complexo que o mercado financeiro tradicional. E das soluções tão robustas ou mais robustas que o mercado financeiro tradicional. A questão é que a maioria das pessoas nunca estudou para conseguir extrair isso. A maioria das pessoas nunca parou para fazer esse processo. Tem o detalhe de também a pessoa não tem ciência e consciência do risco. Por exemplo, tu falou do P-Token. Só que o P-Token ele tá lastreado ao Tether da Aave. Se dá alguma merda na Aave, tu já Você perde. Perdeu, mas o risco Aave... E pode ter tu pode ter um dia ruim só. Tipo, a Aave pode funcionar durante 7 anos consecutivos, 8 anos consecutivos. Mas vai que ela é hackeada por algum motivo que tu não tem controle. Não, sim. E aí você não pode olhar para aquilo e falar que eu posso botar toda a minha grana naquilo. Exatamente. Mas tipo assim, tu tem, sei lá, $1 milhão. Aí tu quer ganhar 8% ao ano em dólar. Aí tu bota lá. Mas o risco que tu tá assumindo de travar em um protocolo que depende de outra camada de protocolo é um risco fodido. Só que isso ninguém fala. Mas da mesma forma, cara, que e ninguém fala, sabe por quê? Porque não foi hackeado.
No meu caso, que eu fui hackeado já em protocolo que eu deixei dinheiro parado, eu já sei. Tipo assim, eu colocava, tipo, $50 mil, $20 mil. E mesmo assim, ficou funcionando 3 anos ali. O protocolo que eu usei foi a Arbitrum, né? E aí, do nada, num certo dia de manhã, descubro que eu fui lá e perco $20 mil que estava travado lá na Arbitrum, que eu estava ganhando dinheiro de rendimento por oferecer liquidez lá. Então, esse pra mim é o maior problema do mercado cripto hoje. Mas... É a falta de tu ter uma... E não tem legalização de nada, de tu ir atrás, não tem como tu recuperar isso aí, Mas entendeu? isso é inerente, cara, também é mercado financeiro. Eu prefiro literalmente sacar em real, transformar em real aqueles dólares, botar em tesouro direto, Selic ali, 15% ao ano, que é quase o rendimento que o Warren Buffett faz ao ano só em mercado de ações, Mas você tá e deixa 15%. rodando. E aí você tá com o risco do Brasil quebrar. Tu tá com o risco do Brasil, mas o mas risco você do tá Brasil risco. quebrar é muito baixo. É, É menor porque do que um hackerzinho invadir, entendeu? Existem, pô, se Eu você acho for que- listar os benefícios e malefícios, tem vários de todos os lados. Porque, por cara, exemplo, o cara tem $1 milhão ali, mas ele tá É a escondido, né? mesma Ele coisa, tá é a mesma no coisa mato. do cara que ele vai lá e pega, por exemplo, e tinha a opção pegar o CDB no Brasil, pagando 14, 15, e ele vai lá e pega Banco Master, que tava pagando 120, 125 e quebrou. Sim. Você tinha $1 milhão no Banco Master, no Verdade. CDB do Banco Master, que passou, estourou o SGC, beleza, cara, 75 mil foram pro ralo. Igual o fundo do Bradesco, tu viu? Nos últimos 10 anos, o fundo do Bradesco rentabilizou menos 80%. É a mesma Sim. coisa você Que pegar... beleza, hein? Você pegar Não, uma... você- tu deixar mas no CDB banco é e foda, tu né? perder CDB Mas, 80%. mas você pegar uma... Mas sabe foda. qual que valorizou 36 mil por cento? Qual? XP Investimentos, em 10 anos. Ah, 36 mas- o fundo deles. 36 mil por cento. Ô, tem noção disso? Aí tu pega... Aí tem as investigações, não sei como eles fizeram isso, mas valorizou 36. Eu sei como é que fizeram isso, né? Mas, Muita influência na internet. Mas assim, É cara, isso. pra mim, qualquer investimento, qualquer coisa você vai fazer... que Tem você tá duas buscando- empresas que eu não sei como é que o pessoal no Brasil investe ainda, que é a XP e a Empíricos. Não sei. Eu não sei como é que os caras investem nessas duas... Assim, bota dinheiro pra confiar nessas duas empresas, cara. São duas empresas com nome muito manchado, velho. No Brasil. A XP tá tendo muito lance aí. Cara, teve uma mulher que foi lesada em 16 milhões de reais. Você viu? Sim. Ela Não é a investiu... Márcia Goldschmidt, aquela? Eu acho que é. Empreendedora? Sim. Ela, uma europeia. Cara, ofereceram um COI pra ela. Que é... Basicamente, COI... é muito bonito o COI, porque fala que é um dinheiro muito inteligente, que vai investir na renda variável americana, e se ela cair, você não perde dinheiro, porque ela tá também em renda fixa. E é um dinheiro que você vende e você fala, porra, que puta investimento foda. É uma operação estruturada. Só que quando você compra, já tem a taxa do cara que te vendeu, que é 5%, tem mais a taxa da corretora, que é 4%. Então, se você investe 100 mil, cara, 9 mil do seu dinheiro já foi de taxa. Ou seja, você vai ter que, esse teu COI vai ter Já que começa com rentabilizar loss, 10% para você ter seu dinheiro de volta que você acabou de investir. Mas, cara, aí você tá falando uma coisa que pra mim, isso é inerente ao mercado cripto, é inerente a qualquer coisa, isso é sobre investimento, a maioria das pessoas investem o dinheiro sem saber o que elas estão fazendo. Cara, E elas botam na mão de pessoas que elas não conhecem. que elas não conhecem. Isso é uma maravilha. E não só não conhecem, mas que realmente você não Maravilha. conhece e você não sabe o que você está fazendo. Obrigado. Cara, pra mim você perde dinheiro no investimento, na média, quando você não sabe o que você tá fazendo. E eu acho uma loucura. Isso, tipo assim, cara, pra mim é uma completa insanidade, de verdade, Sim. pra mim. Mas tudo bem, talvez é porque o meu trabalho seja estudar investimento. Mas pra mim eu acho uma insanidade você pegar um patrimônio alto da tua vida, um valor relevante e não entender profundamente quais são os riscos, as estruturas, as dinâmicas, no que você tá mas entrando. você não acha complicado, tipo, você paga um consultor de investimentos que foi feito para te que trazer os melhores investimentos pro seu no dinheiro? caso da XP, você não paga, né? É. Aí que tá, pra mim aí que tá. trabalhar. Se você paga, sim. Cara, se você paga, sim, aí Aí é o cara, foda. pô, bate Mas- no seu ombro e fala, isso aqui Mas é é um que- investimento que vai Mas, dar cara, bom, vai dar bom. Mas sabe o que Cara. o brasileiro médio, a pessoa média faz com o investimento? A pessoa não faz isso. E o caso da XP também é isso. Cara, a pessoa não faz... Não que eu estou falando que ser desonesto é justificativa, não é justificativa, é abominável. Mas o que a pessoa média faz? Ela vira e fala, pô, cara, eu não quero gastar dinheiro estudando sobre investimento, pesquisando sobre investimento. Eu não tô disposto a gastar tempo, hora da minha vida pesquisando sobre investimento, e eu também não tô disposto a pagar alguém pra estruturar isso pra mim. Então o que eu faço? Eu vou pegar, vou jogar no YouTube, vou jogar no ChatGPT, vou jogar no bagulho, vou pegar ali o básico, um monte de recorte de um monte de gente, um monte de opinião de um monte de gente, que eu não sei estruturalmente tudo isso, eu pego vários cortes de vários recortes e vou tentar me virar.
E na média, se eu entro num banco, numa parada dessa, com um volume um pouco maior, que é o que acontece no XP, a partir do momento que você entrou com 100 mil reais, cara, teu telefone vai ligar toda hora. Por quê? Porque vai ter um cara, um agente autônomo, pra querer alocar o teu dinheiro por você. Só que você tá pagando pra aquele cara? Não. Sabe por que você não está pagando pra aquele cara? Porque é o teu dinheiro. É o pagamento. Sim. Porque você vai ter um conflito de interesse. Tipo, a parada é o seguinte, quando você ter alguém que está gerindo o teu dinheiro, primeira coisa que você tem que entender, cara, qual que é o conflito de interesse que essa pessoa tem? O que esse cara tem de parceria? Como é que esse cara tá ganhando dinheiro comigo? Se ele tá me dando de graça, como é que ele tá ganhando dinheiro comigo? Ele não tá me dando de graça? Ele tá cobrando de mim? Beleza, mas ele ainda assim tem algum conflito de interesse? E aí essa é uma grande diferença entre você, por exemplo, ter um cara que você paga, você tem um cara profissional que você está pagando para ele gerir teu patrimônio e não tem conflito de interesse, e a chance dele ter algum resultado é bem maior versus o cara que você está pegando ali de graça, só que ele tem um conflito de interesse. Por quê? Porque ele ganha em cima da taxa, cara. Eu já lidei com a dinâmica de escritórios de agente autônomo. E, cara, uma boa parte é bizarro, mas o cara ele é muito mais movido pela taxa, o rebate que ele vai receber, porque ele tá dependendo daquilo, do que pelo teu sucesso. Sim, então, sim, tipo assim, exatamente. cara, eu já vi o mundo eu já tive dentro do mundo de fundo de investimento. Qualquer discussão no fundo de investimento, cara, quantos por cento da administração e da performance você vai pagar de rebate para você conseguir trazer o volume pro teu fundo? Sim. Então, cara, o cara não vai indicar teu fundo, o fundo A ou o fundo B, porque o fundo A tem mais a ver com o seu perfil. O cara normalmente vai indicar o fundo A ou o fundo B, porque o fundo A tá pagando mais que o fundo B. Essa é a média. E de verdade, cripto vale pra mesma coisa, velho. Qual que foi a febre, a coisa mais feia que eu vi nesse ciclo do mercado cripto, cara? Foi a febre dos pré-ICOs. Você viu isso, cara? Pô, uma pancada de influencer cripto que vendia pra você. Ah, não, tem acesso aqui antes de todo mundo ao token X tal. Porque o token X tal, quando lançava, ia lançar 10X, 20X. Cara, eu só conheci gente que tomou um ferro bizarro naquilo. E o cara ganhou dinheiro. E o cara, só que qual que era o... O cara compra os tokens e vende pros próprios seguidores. Só que Posso falar o nome? Posso falar, cara? Eu não vou entrar no mérito Eu vou do nome. falar o nome, Não vou falar o nome. Mas qual que é... Cara, eu tô na fase de querer paz, entendeu? Mas a minha vontade de... A minha vontade de falar o nome é muito grande, porque são 3 filhas da puta que eu conheço que fazem isso. E são 3 merdeiros. Hoje já não faz mais, não dá mais certo. Não, pô. Não faz mais. Mas, cara, mas eu tenho vontade, velho, de dizer assim, eu quero ter guerra, tá ligado? Eu vou falar isso porque me ofereceram coisas assim. O que os caras faziam? Chegavam, pô, ó, o token, comprava o token a 10. Chegava pra audiência e vendia ele a 20. Sim. Não tinha preço no mercado, então ninguém sabia. Só que na prática o que o cara fazia? O cara comprava um monte de token a 10, vendia tudo a 20, ele embolsava 10 pra ele e já te dava a parada spreadada. Sim. 2, 3, 4 vezes. Você pagava 3, 4 vezes mais caro do que o cara comprava pro cara só te repassar. Sim. E na maioria das vezes quando lançava abaixo. Aí tinha alguma coisa que dava certo, mas a maioria. E aí o que o cara fala? Pô, cara, não, aqui ó, vou dar cashback, vou dar isso, vou dar aquilo, porque você está entrando assim. E velho, mais uma vez, qual que é o conflito de interesse? E aí pra mim, isso vale pra investimento, velho. Investimento é o seguinte, qualquer coisa que você for fazer, se você for investir na renda fixa, se você não quer perder dinheiro ou quer reduzir significativamente a chance de perder dinheiro, senta, estuda sobre aquilo o mínimo pra você poder debater com alguém, entender como funciona e estudar mesmo, estudar de verdade. Não ser passado pra trás, né? Pra não ser passado pra trás. E se você quer ir pra um nível acima, você quer comprar um pouco de risco, reflita se você quer fazer isso sozinho e aí você dedique tempo, estudo pra isso, ou reflita se você quer ir com alguém. Porque qual que é a parada que ninguém entendeu? Cara, vamos pegar o mercado cripto. Tem uma pancada de fundo nos Estados Unidos, em Singapura, na Europa, se matando com 20, 30 analistas pra descobrir qual que é a melhor cripto pra ganhar dinheiro. Sim. E, pô, pra mim é uma ilusão muito grande você achar que você, assistindo 2 horas de live, vai conseguir brigar com o cara que tem um time de 15 analistas olhando pra aquele mercado há 5, 7 anos. É uma ilusão muito grande. Pô, eu que tento entender esse mercado. Competição do mercado que literalmente... Hoje é muito grande. Não, mas isso não é só. Isso é cripto, isso é mercado financeiro tradicional. Isso é tudo, cara. Pô, você tem que entender, cara, como que é a dinâmica, cara. Existem hoje pessoas que são muito bem remuneradas pra caramba, gerem bilhões, trilhões, e você está disputando com essa mesma pessoa quando você está investindo. Então, de duas, uma, você se aproxima de alguém que tem essa dinâmica, e aí você trate de saber que essa pessoa tem os mesmos interesses no teu resultado
que não tem interesse igual. Ou, cara, saiba... ou você, cara, dedique muito tempo do teu tempo mesmo, da sua vida, olhando pra entender aquela parada. É assim. E outra coisa, velho. Entenda, na média do mundo de produzir conteúdo, de fazer as coisas, cara, tenha isso em mente. É muito fácil ser herói com o dinheiro dos outros. Com certeza. É fácil pra caralho você chegar e você indicar um ativo X ou um ativo Y e na hora que aquela parada subir, você gritar os 7 eventos que você fez, Acertou. pedir para as pessoas mandarem print, depoimentos e pegarem e colocar um monte de plaquinha. É muito fácil. Sim. Só que também é muito fácil você fazer isso 10, 15 vezes pra um dar certo. E aí você Exato. precisa de uma parada pra dar certo pra você falar, eu formei um monte de gente multimilionária. Beleza, cara. Mas você não foi responsável. Entenda muito bem com quem você está escutando. O quanto aquela pessoa tá com a pele em jogo. O quanto aquela pessoa realmente investe aquele dinheiro. Qual que é a parte do patrimônio que ela tá fazendo aquele jogo, cara. Entenda isso. De verdade. Porque, cara, a média não é o palco versus o bastidor. E eu não falo só do mundo cripto. Do mundo de investimento como um todo é muito diferente, cara. Muito diferente. Pra quem está dentro desse mercado, você sabe disso. Palco e bastidor são duas coisas muito distintas. Tem poucas pessoas que falam no palco o que é o bastidor. De perder dinheiro, de ganhar dinheiro, o que deu certo, o que deu errado. De estar com dinheiro também no que estão falando. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, tipo assim, saiba muito bem. E, cara, mais uma vez, tenha noção do conflito de interesse. Porque dói. Porque o que você falou da XP é a mesma coisa do ICO, é a mesma coisa do pool de liquidez quando mal informado, é a mesma coisa do XP. É mais feio ainda. Mas, cara, é absurdo, que eu vi também um caso lá, de um cara que colocou 20 milhões lá, o corretor dele lá, o cara que fazia as operações pra ele, fez diversas alavancagens com o dinheiro dele, que movimentou com o dinheiro do cliente, deu cerca assim, de 1 bilhão de reais em movimentação. O cara tinha 20 milhões ali investido. E o que ele pagou de taxa dessas alavancagens comeu 80% do dinheiro dele. Cacete, que beleza. Tem noção disso, velho? E o Victor... cara fazendo lá tradezinho de alavancado. Aí eu vou te dizer, um cara desse, ele tá bem intencionado, cara. E pior que o cara faz aquelas provinhas de um final de semana, aquelas provinhas em NPI, sabe? Não faz sentido. O cara não tem tempo de tela, não tem tempo de mercado, não tem porra nenhuma. Mas o cara não tá nem operando, cara. E o foda é o seguinte, o cara tá brigando isso talvez pra quê? Pra fazer 20%, 30% ao ano? Não tá brigando por mais que isso. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente tá querendo dar rentabilidade ou se ele só tá querendo pegar a taxinha de corretagem, ele não tá querendo dar rentabilidade, mas o que ele está vendendo pro cliente? Para o cara ganhar 15%, 20%? E aí, cara, pra mim, é quando você me fala uma coisa dessa, que eu olho pro mercado cripto e falo, cara, não acho o mercado cripto arriscado. Porque pra mim, porra, fazer uma loucura dessa pra tentar ganhar 10%, 15%, 20%, eu prefiro comprar meus tokens na Pendle. Tudo bem, tem que estudar pra caralho, entender o que eu tô fazendo. Sim. Não vou ter meu patrimônio inteiro naquilo. Mais uma vez, cara, não existe. Pô, um dos casos que eu lembro que me chocou pra caramba. Eu conheci um cara que o cara, tipo assim, tem papo de uns 15 milhões de reais, que era herança. O cara tinha tudo entuchado, 2021, em um ST da Terra Luna. Meu e pegou Deus. O patrimônio inteiro dele e falou, velho, é por causa da ganância, no Brasil, né? Não tá rendendo, vou colocar 100% aqui, é dólar estável, tudo mais. Não entendi a estrutura e fez. A sorte do cara foi que o cara tirou antes. Mas um mês, 2 meses depois crashou. E aí, mais uma vez, cara, investimento, de verdade. Eu escuto um monte de gente perguntando, cara, qual que é o limite que eu posso ter disposição em cripto, e nisso e naquilo? Cara, o limite é bem simples. É o quanto você entende do que você está fazendo. Se você entender de cripto pra caramba, você pode ter 100% do seu patrimônio em cripto. Desde que você entenda os riscos, as estruturas, as dinâmicas. E eu vou falar a verdade, o cara que entende 100% de cripto, uma parte até tem 100% do patrimônio, uma parte vai perceber aquilo ali e falar, pô, peraí, eu acho que eu tenho que ter uma parte aqui fora. Isso. Da mesma forma que, às vezes, o cara que entende o mínimo de investimento vai falar, porra, realmente, eu preciso ter uma parte aqui em cripto por proteção. Então, tipo assim, investimento é sobre qual que é o nível que você entende das coisas que você está fazendo. Se você entender, na média você tem um risco muito menor de perder dinheiro. O problema é que as pessoas, elas não estão dispostas a investir tempo. E aí, se você não está disposto a investir tempo, normalmente as pessoas também estão dispostas a pagar para alguém que está investindo o tempo dela para fazer aquilo e que não tem conflito de interesse. Aí o que as pessoas caem? Ou elas tentam pegar um monte de recorte de um monte de fala aleatória e não conseguem encaixar aquilo e se ferram. Ou as pessoas pegam e entram na latada de pegar alguém que está dando aquilo de graça, mas com uma segunda intenção. Porque, cara, tudo que é de graça, a pessoa está ganhando dinheiro de alguma forma. Não fecha a conta. Tem a noção. Sim. Tem a noção disso. Eu produzo conteúdo para atrair o máximo de pessoas possível para eu mostrar que eu sei alguma coisa para vender produto para elas, é lógico. Eu não ia perder meu tempo para fazer nada de graça, tá ligado?
Eu não arriscaria meu capital todos os dias lá, botando em Aave, fazendo alavancagem, fazendo isso, se eu não fosse pra mostrar e dividir alguma coisa. Mas Só que as pessoas se iludem, né? não, mas de fato, o produto que você vende é um produto claro, que a pessoa entende que ela vai entrar lá, ela vai se profissionalizar, ela vai conseguir ter a individualidade dela. É diferente de um produto oculto, que o produto é a pessoa e o dinheiro dela é o prêmio. Tu sabe entendeu? quando que eu acho que se perde, assim, acho que eu me perderia, vou dizer de mim, assim, pra ficar mais fácil. Eu me perderia se eu criasse, tipo, um fundo de investimento em que eu pegasse o dinheiro das pessoas e prometesse que eu ia operar dinheiro delas. Então, essa é uma coisa que eu nunca aceitaria. Outra coisa que eu nunca aceitei fazer. Uma empresa que vai lançar um token, eu receber tokens e depois eu ter uma participação e falar... impulsionar o token. Todos os tokens, altcoins que eu comentei durante toda a minha vida que subiram ou caíram depois, né? E todas elas caíram depois, eu sempre fui claro e objetivo, assim, ó. Cara, tu investe nisso aqui, uma janela de tempo, tem alta, teve alta, realiza. Sim. Tem alta, realiza. A última agora, tweetão da massa ali. Falei, cara, Dog, quem comprou no fundo nos últimos 2 meses, pegou 500% de alta, cara, realiza, velho. Realiza, porque, cara, quem é que faz 500% de alta em 1 mês, velho? 2 meses? Aí o cara vai lá e ataca. Por quê? Porque ao mesmo tempo que 1 mês atrás eu falo, não, agora talvez vale a pena entrar, 2 meses depois eu falo, não, agora é a hora de sair fora, de vender. Só que o pessoal não entende que eu sou investidor e trader, né? Tipo assim, eu não fico comprando esperança e vendendo esperança. E mais uma vez, eu sou frio. Então... Tem a questão do recorte. E do recorte de tempo e pouco que você falou aí é clássico, velho. Pô, eu acho que eu recebo uma vez ao dia, pelo menos, um projeto querendo me dar token. Todo dia a gente recebe. E eu cara, recebi mensagem, assim, de projeto grande, tipo, top 50, top 100 de mercado, querendo pagar e pagando uma grana boa, No Brasil, cara. assim, ó, tu abre o YouTube... No Brasil, tu abre o YouTube e o cara tá vestindo camisa de projeto. Literalmente, o cara cria conteúdo no YouTube, recebe uma camisa de projeto pra receber tokens pra depois vender pra audiência. Por muito tempo eu vi isso. Hoje já não tem, porque não tem mais liquidez nem pra pagar os influencers. Mas aí a pergunta que você tem que fazer mais uma vez, cara, qual que é o conflito de interesse? Pô, esse cara tá sendo patrocinado por fulano de tal, beleza. Ele tá falando bem de fulano de tal porque ele tá sendo patrocinado ou porque faz sentido? Cara, sempre entenda. Vai ter um conflito. Cara, no limite... Sempre tem conflito de interesse. Sempre vai ter conflito de interesse. Por exemplo, a gente que produz conteúdo sobre cripto, existe um conflito de interesse clássico do tipo, cara, o quanto de risco você vai assumir no seu portfólio? Sim. Por exemplo, eu não acredito em carteira simulada. Pra mim, cara, você quer montar uma carteira pra mostrar pra comunidade? Beleza, então bota dinheiro de verdade. Isso. Porque daí tu gera emoções. Porque você tá gerindo sua emoção junto. Porque aí você tá gerindo o teu patrimônio. Aí você tá lá com o teu patrimônio falando, porra, velho, será que eu vou fazer isso? Ou não? Tipo, a minha carteira do Crypto Pro, eu faço um espelho do meu patrimônio pessoal. Cara, aquilo ali, se dá pau a carteira, quando ela cai, eu tô sentindo a mesma dor que o cara que tá acompanhando aquilo ali. E aí entra toda uma dinâmica de gestão. E tem uma parada, né? Quando a gente assume que, tipo, eu e tu, assim, e o Thiagão também, que bota dinheiro, nós botamos, né? Só pra deixar claro pra telespectador. Nós três colocamos literalmente o nosso dinheiro de trabalho dentro do mercado. Então a gente vive a volatilidade. Cara, eu não tem nenhuma semana que em algum momento da semana eu não fico estressado. Cara, não, pô. Com alguma volatilidade, tá ligado? Porra, tipo o Ethereum. Nos últimos 2 anos foi foda. Então, o Ethereum eu falei assim toda semana é um estresse. Ali, quando tava o 1.800, 2.000 dólares, eu falei pro Thiagão assim, ó, cara, eu tô entrando nessa troço, eu tô entrando alavancado e eu quero vender em 3.800. Cara, passou uma semana, o mercado lateralizou em 2.500 a 2.800. Passou a segunda semana, 2.500 a 2.800. 2.400 a 2.800. Quarta semana, 2.500 a 2.800. Eu falei, velho, não vai rolar, vamos fechar a operação agora. Tipo, só que essas 4 semanas, eu ficava assim, ó, acordava de manhã e falava, velho, tomara que hoje vai pra 3.200 e 4 mil dólares pra eu fechar o mais rápido essa operação. Eu fico ansioso, entendeu? Mas e as pessoas não acham, elas pensam assim, não, Augusto é tipo um guru, um deus, ou sei lá o quê. Ele é frio. Não, eu sinto a emoção de tipo assim, meu, quero que essa bosta vá pra 4 mil dólares. Porque daí eu vou, fecho essa operação, eu tenho X aqui e consigo comprar a casa. Consigo comprar o carro. Eu quero o mais rápido possível fechar essa operação. Eu quero mais, quando tu entra alavancado, né? Eu quero o mais rápido possível fechar essa operação. Cara, pegou 4 semanas atrás, 4 semanas, pode saber, dormir mal, estressado, volatilidade fodida, eu falo, entendeu? Cara, pra mim, A gente gerencia as emoções, não tem como. Você gerir patrimônio em cripto
é você ser um plantonista 24/7. É? Minha namorada... Eu começo o relógio biológico, né? 4 horas da manhã acordando, suor no rabo e olhando assim, vou dar uma olhadinha no Ethereum. Aí o Ethereum, 0,02% de alta ou de baixa. Tipo assim, não anda. Nossa, não anda. Cara, eu fico puto, Mas cara. aí eu posso te falar uma sensação que eu tenho, e essa é uma sensação que eu tenho pra todas as pessoas que fazem na moral. Tipo, quem faz na moral um trabalho de verdade, um trabalho maneiro em cripto, ou em ações, ou qualquer coisa, cara. Se você lida com investimentos e você faz um trabalho de verdade, cara, todo mundo no limite ainda pensa, cara, uma hora eu quero me aposentar e parar de fazer isso. Porque é muito estressante. Não, eu tô muito estressado. É muito estressante. Tem horas que, cara... Porque eu falo isso pra minha namorada. Eu falo, olha... O seguinte, que a minha namorada da área da saúde. Eu falo pra ela, ó... A analogia da minha vida é o seguinte. Eu sou um plantonista 24/7. Se acontecer alguma coisa... Meia-noite, 1h da manhã... E tá dando pau... Eu vou precisar levantar... Abrir o computador... Olhar e entender o que tá acontecendo. Sim. Por quê? Porque tá acontecendo. De fato, estar acontecendo. E assim, isso é um desgaste do mercado que ele vai existir sempre. Enquanto você... Tá exposto. Enquanto você está exposto. E nós enquanto estamos seu sempre patrimônio expostos, né? significativamente é isso. Nós enquanto estamos sua sempre expostos. empresa Por isso que nós estamos com base. essa cara de fudido aí, nós três. Porque, cara, a gente tava com muita expectativa do Tô com Ethereum. cara esse de ciclo. fudido, cara. Tu tá com cara de fudido. Não, o Olhão tá com cara de fudido, eu tô com cara de fudido e o Sérgio também tá com cara de fudido. Porque, cara, não tem ninguém que esteja no mercado que não tá com cara de fudido. Os caras mais calmos do mercado são os caras que fumam maconha, velho. Eu juro pra você, velho. É verdade. E Os meus amigos que tem dinheiro no mercado real, que ganham ou que perdem, né? Que horas ganham. E todo mundo hora ganha, hora perde. É assim, não tem conversa. Quem falar, não, eu tô vivendo tranquilo, eu sempre acerto, eu vendi em janeiro. Tem um monte de gente que vende esse negócio. Eu vendi em janeiro. Vendeu janeiro. Caralho, que vendeu em janeiro. Quando bateu no 0,68 da FIBA. Aí o cara lá, tu já vê o vídeo. Até o mais otimista, quando ele tá falando meio xoxo, tu sabe que ele tá na merda. Ele tá cansado. Claro, porque a gente lida com, cara, a gente lida com expectativa o tempo todo, cripto entendeu? É muito sentimento de não só ganhar, mas você perder um dinheiro que você viu na sua carteira. Uma coisa é você ter a expectativa de chegar em 100 reais. Agora eu vou falar Outra coisa é tu ver 80 reais eu na vou sua falar carteira bem e agora sincero. vale 20. Eu vou falar assim, ó, se o meu Ethereum tivesse saído 2.500 a 4 mil em um mês, 2 meses, como eu tava com a expectativa ali no talo, porque eu achava que junho ele ia entregar essa alta ali. Tu pega a pergunta ali pra mim, ali em final de maio, eu vou falar, não, o Ethereum ele tem que sair de 2.500 e até 4 mil. Eu já peguei uma alta de 1.800 até 2.500. Agora eu preciso da 2.500 a 4 mil. De 1.800 até 2.500 eu já tinha prometido pra mim mesmo. Vou dar entrada na casa no Brasil. Se ele for pra 4, eu vou comprar a casa na Espanha. Tipo assim, eu vou entrar com a entrada da casa da Espanha. E aí, cara, eu torci tanto. É que nem final da Copa do Mundo. Eu vou falar a real. Eu vou falar, velho, esse mês de junho tem que subir essa buceta aqui, porque ele não tá subindo durante 2 anos. Até vou te perguntar sobre o Ethereum, que ele foi o grande flop desse ciclo. Eu falava assim, cara, em um mês eu quero que essa porra saia de 2.500 e vai pra 4, porque eu quero fechar a operação, vender, botar em renda fixa e ficar 1 ano fora dessa merda. Fora dessa emoção, né? Tipo, cara, eu sou assim, entendeu? Sim. Mas porque eu tô com dinheiro ali dentro. E aí, quando o mercado não andou, eu falei, velho, já vou realizar 50% esse mês, já a cada 2 semanas eu vou vender, até vender 50% do mesmo Bitcoin. Mas tu vai vender Bitcoin, não acredito mais em Bitcoin. Não, eu não aguento mais a volatilidade, velho. Eu acredito que o Bitcoin vai um dia pra $1 milhão. Mas eu quero comprar a casa esse ano, porra. Não quero daqui a 10 anos, cacete. E vai da realidade de cada um, né, velho? Porque, por exemplo, você já tá no momento em que você já tem estrutura financeira suficiente pra comprar o que você quiser. Não, tem filho. Eu quero, eu já quero resolver essas porra. Eu não quero depois me mudar de casa com o pitoco, sei lá, batendo nas minhas bolas, enchendo meu saco, entendeu? Eu já quero estar tudo pronto, pô. Sim. E aí, se essa troço não anda, a decepção... Eu fico decepcionado, cara. O meu canal ali, ele é literalmente isso. Tem dias que eu tô puto e tem dias que eu tô feliz. Porque eu não consigo demonstrar que assim, não, eu tô feliz, a pessoa não tá caindo porque eu abri um shortzão ontem. Porra nenhuma, tô tomando ali um loss ou tô esperando que... Ou tá tendo uma quebra de expectativa. Perdendo uns 10 carros, né?
Mas eu tô tendo uma perda de expectativa. Eu pensei, pô, agora Junião da Massa já tá comprando a casa na Espanha. Porra nenhuma. Vai adiar essa merda aí. Teve uma queda, cara. A primeira queda do ano passado. Teve uma grande queda no ano passado, né? Não, o que eu briguei com isso daqui em dezembro, eu falei dezembro, chegou dia 20 de dezembro, eu lembro. Eu tava na Espanha, eu falei assim, velho, tu vai comprar essa porra desse carro da BMW agora. Ele assim, ele tá namorando essa porra dessa BMW já desde o ano passado, né? Com a Dog e tal. Aí ele assim, não, mas eu acho que a Dog vai andar agora. Não, porque eu acho que vai andar agora. Não, mas eu acho que eu vou perder o melhor ciclo de alta. Ele falou assim, né? Eu falei, mano, velho, dezembro era aquele Happy Nation cabuloso. Então, mas o dinheiro, realiza essa porra pra tirar da tela. O que aconteceu? Ficou sem BMW. E ainda tomou um loss fudido. Não tô sem BMW não, cara. Vou comprar agora. Agora tu vai comprar agora porque eu tô brigando de novo contigo. Aí, semana passada, eu falei pra ele, ó, não tá andando. Parece até não que eu tá perdi andando. tudo, pô. Tô contando a história. Mas eu digo assim, ó, não tá andando. Agora tu vai realizar essa merda, vai comprar essa BMW agora. Ah, não, mas aí eu acho que vai se recuperar o... Se ele falasse isso, eu ia na casa dele, derrubar a porta e falar, não, eu vou roubar a tua carteira pra ir lá comprar a tua BMW e deixar na tua... Não, mas é muito isso, cara. É assim, ó, eu vejo isso muito com Sério? todo mundo do mercado, cara. O sentimento... Eu vou só dar uma mijada, pode falar. Vai lá. O sentimento era muito... Porra, era muito certeiro, velho. De que a gente ia ter out-season. Né, ia ter out-season e tal. Assim, eu queria saber, na sua visão, por que o Ethereum flopou? Ele errou na mensagem, errou na narrativa, errou por entregar demais... É porque deu muita estrutura e... O que aconteceu com o Ethereum, cara? O que aconteceu com o Ethereum foi... O Ethereum pegou um mundo com muito mais concorrência. Quando você falava em 2020, 2021, não tinha concorrência pro Ethereum. A concorrência do Ethereum estava nascendo em 2020, 2021. E aí teve tempo para ter robustez. Pô, o que Solana fez, cara? Solana virou um ecossistema absurdo, muito bom, muito estruturado. Eu lembro muito bem de conversar com desenvolvedores em 2020, 2021 de cripto, perguntar, cara, onde você desenvolveria? E ele fala, cara, não existe nenhuma outra opção que não seja Ethereum. Pô, não consigo imaginar. E hoje, se você pega qualquer desenvolvedor, na média, os desenvolvedores estão começando a desenvolver mais na Solana do que no Ethereum. Então, a primeira coisa, Ethereum tem concorrência. Então, o Ethereum não está mais sozinho. A segunda coisa, o Ethereum errou na atualização dele, na economia dele. Pô, a taxa de fees da Ethereum ela está mais baixa agora do que no bear market de 2022. Por quê? Porque errou. Porque economicamente eles erraram na economia. E o terceiro, a gente não viveu nenhum grande hype no ecossistema Ethereum. O hype desse ciclo todo foi direcionado para Solana. Por quê? Porque a Solana fez uma experiência de usuário melhor, uma rede mais fácil. E ali a Pump.Fun, as meme coins viveram. O que a gente viu nos NFTs em 2021 no Ethereum, que permitiu que o Ethereum chegasse a $4.500, foi o que aconteceu na Solana agora, que permitiu a Solana chegar a $300. Por que a Solana chegou a $300? Porque teve a Pump.Fun, porque teve toda aquela evolução de ecossistema e aquilo ali auxiliou em todo esse processo. E junto com tudo isso, estava conversando muito com um cara que eu tenho um respeito muito grande, né? Ele é um diretor da 21 Shares. 21 Shares é o maior fundo de ETFs e ETPs do mundo. Os caras têm de cripto, os caras devem ter 10 bilhões de dólares em cripto. Esse cara tá no mercado desde 2016 ali e tal, 2014, 2016. Olá. E, enfim, batendo papo com ele, eu perguntei, cara, e aí, qual que é a sua visão do mundo institucional? E ele virou pra mim e falou, velho, entenda, o Bitcoin está vivendo hoje o seu IPO moment, o seu momento de glória. O mundo está descobrindo Bitcoin. O mundo tradicional está descobrindo Bitcoin. E esse holofote ele é muito grande. Então, ele naturalmente vai cegar para algumas outras teses. E eu sinto que a gente aí somou os fatores. A Ethereum errou na economia, na estrutura. A Ethereum Foundation tá uma zona, tá uma bagunça, tipo assim, pô, você tá tendo um monte de demissão, um monte de reestruturação, pô, os caras erraram, os caras tiveram uma pegada realmente de desviaram muito foco, foram muito para public goods, foram uma pegada que não soube de fato lidar com o que é lidar, que é gerar dinheiro, gerar como uma empresa. E somado a isso, você tem o holofote do Bitcoin muito em alta. Isso é uma coisa que eu tenho uma sensação. Eu tenho uma tese que talvez o ciclo que vem pode ser um ciclo que o Wall Street descubra o mercado de altcoins, essas coisas, e talvez a gente até tenha mais liquidez vindo para altos no momento. Porque assim, cara, o mercado ele sempre vai ser muito contraintuitivo. Se você pegasse 9 a cada 10 analistas, praticamente ninguém falaria que o ciclo de 23 para 25 seria o ciclo do Bitcoin. Assim como se você pegar 9 a cada 10 analistas agora, o que os caras vão falar? Cara, invista só em Bitcoin, vou jogar seguro, tudo mais. E aí talvez os próximos ciclos, sei lá, 28 a 30, seja um ciclo que, por exemplo, a gente tem uma expansão monetária maior, as pessoas estejam dispostas a arriscar.
A gente já tem infraestrutura. Cara, eu pras concordo altcoins 1000% com o que tu tá falando. E aí, às vezes, cara, o ciclo que vem a gente vai se O decepcionar. próximo porque todo mundo ciclo vai tá se decepcionar, sabe o quê? A galera que vai segurar só Bitcoin. Porque é muito intuitivo. Vai aparecer 1, 2, 3 altcoins ali que vai pegar a maior parte da atenção do mercado. Então, assim... É muito contra-intuitivo. Não sei se vai acontecer isso, mas pode acontecer. E aí, Eu acho que o Ethereum vai subir para uma porra ainda. eu teria em mente esse cuidado. E eu acho que isso vale pra parte do cripto de modo geral. Tipo, eu escuto muitas pessoas falarem, cara, não existe análise fundamentalista em cripto. Cara, existe. De verdade, existe. Você consegue filtrar. A questão é que a análise fundamentalista por si só em cripto não vale de nada. Sim. Porque cripto não é só você encontrar um bom projeto. Cripto é a soma, na minha opinião, de 3 fatores. Você encontrar um bom projeto. Você está num bom momento de liquidez no mundo. O mundo está com dinheiro disponível. Porque se o mundo não está com dinheiro disponível, nada em cripto vai andar. E você acertar um timing bom de posicionamento. Então você tem que acertar 3 coisas para você dar uma pancada. Que foi muito o que a gente viveu. Pô, cara, os grandes trades da minha vida, do Augusto, eu tenho certeza que foram a mesma coisa. Cara, você pegou um momento que o mundo tava com expansão monetária. Sim. Eu duvido que você fez grana em 2022 com qualquer coisa que você fez. Foi 2021 só. Por quê? Porque tava em expansão monetária. Não, depois foi só loss atrás de loss. Não, tô usando. Você pegou um timing muito bom. Mas 2021 foi muito bom. Você pegou um mesmo. timing muito bom, que você olha pra aquele preço médio e você fala, caraca, velho, eu tinha acertado um... Eu queria acertar 2021 com o dinheiro que eu tenho agora. Que naquela época eu tinha bem menos. Mas entendeu? E a multiplicação cara, foi foda. isso foi o que todo mundo fez. Todo mundo que fez dinheiro pra caramba em 2021 foi pra 2023, 2024 com uma única cabeça. Porra, cara, se eu tivesse Esse é o meu conhecimento que eu tenho agora, em 2021, eu teria... nós conversando em 2023. Eu e tu conversando com a gurizada também. Lá do grupo, dos 12 apóstolos. Cara, a gente tava com um hype muito fodido, velho. Pra 2024, a gente falava assim, 2025 vai ser o meu ano. Mas a gente fez muita grana, cara. Se você for pegar a retrospectiva, a gente fez muita grana com Ordinals? Com figurinha, não, com moedinha lá do... Não, eu e tu que realizamos sim, né? Quem segurou, sentou, né? Então, assim, mas pra mim... Tipo, Hold foi foda, né? Cripto é a soma de 3 fatores, cara. Hodl. Vou fazer hodl de macaco digital. Foda. Mas, enfim, pra mim, cripto é a soma desses 3 fatores e somado desses 3 fatores de entrada, de saída, você não perder o senso de realidade. Sim. Mas todo mundo perde, velho. É difícil. Ah, cara... Porque assim, se tu pega uma alta de 1000%, tu vivencia essa alta... Mas é que tá... Como é que você faz pra não perder o senso de realidade? Do dinheirinho na tela por... Cara, como eu faço pra não perder o senso de realidade? Realiza um pouco. Primeira parada, eu não estou tomando decisões só sobre o meu patrimônio. Eu tenho toda a consciência do mundo que eu impacto, mesmo que eu vire e fale, cara, olha, não é uma condição de investimento, etc, etc, etc. Ainda assim, eu não vou ser o cara hipócrita e errado de falar, cara, eu não impacto tomada de decisão das pessoas. Então, a primeira coisa, cara, eu tenho um respeito gigantesco pela minha audiência e pelas pessoas que me acompanham. Então, a primeira base é, cara, eu tenho que me manter o mais sóbrio e qualificado possível pra minha audiência, pra minha base, pra não tomar decisões burras. Então, velho, eu não vou entrar e não vou abrir uma live se eu não estiver estável emocionalmente, se eu não estiver bem, se eu não estiver... Cara, eu não vou. Não vou. Primeira coisa pra é isso. Pra mim é impossível não fazer isso, sabe por quê? Porque, assim, eu tenho que ficar gravando a cada 2, 3 dias, senão o pessoal já fica assim, Augusto, dá tua opinião. Augusto, dá tua opinião. Augusto, dá tua opinião. Só que às vezes eu tô numa semana virado. Numa semana eu tô assim, velho... Aquela semana ali tá uma merda. Tomou 8-0 no FIFA, eu não posso tem que abrir uma live, é foda, né? Pô, tomar... Não, dito isso, 10-6. O último resultado deu 10-6, mas a gente entra nesse outro. Mas assim, eu tenho respeito pela minha audiência, só que o problema é o seguinte, eu não consigo não mostrar que eu tô puto, entendeu? Então, por exemplo, se o mercado virou naquela semana e não entregou, cara, eu fico muito puto. Porque eu vivo aquela bosta. Então tipo assim, a gente consegue, tipo assim, tu consegue filtrar muito bem porque tu sabe lidar melhor com as emoções. Mas eu sou descontrolado. Mas, assim, eu sou que nem aquele tiozão lá, eu estou descontrolado. Mas a primeira coisa é isso. Cara, vamos lá. Senso de responsabilidade. Sim. Com o que eu tô produzindo. E, cara, se você não tá bem, você não faz. É a mesma coisa de, cara,
Sei lá, se você bebe, cara, você não vai beber um dia que você tá ruim da cabeça. Porque se você beber um dia que você tá ruim da cabeça, você vai fazer merda. É a mesma coisa, você não opera, você não toma decisão um dia que você tá zoado da cabeça. Você vai fazer besteira. Então, segunda coisa é, cara, emocionalmente como eu estou. E a terceira parada que eu uso muito é... Eu sempre anoto e relembro tanto os meus momentos de acerto quanto os meus momentos de erro. Eu tirei isso muito, tem um livro do... Isso é foda, hein, meu? do Jocko Williams. Eu tenho que começar a fazer isso aí, cara. Jocko Não, eu tô Williams- aprendendo pra caralho, pô. Agora eu não sei se era do Jocko Williams. Enfim, era de um dos Navy SEALs. Não, é David Goggins. E ele fala que qual que é uma das táticas dele pra se manter sempre focado. Ele chama de pote de biscoitos. O que é o pote de biscoitos? Ele lembra emocionalmente todas as vezes que ele teve sucesso, que ele acertou algo. E ele constrói um pote mental na cabeça dele. Quando ele recebe um feedback, quando ele recebe um elogio, ele nunca memora aquele elogio. Ele não, externaliza, caralho, eu sou foda, eu sou inteligente. Não, beleza, cara, acertei. Beleza, ele vai lá e guarda naquele potezinho. E da mesma forma, ele tem o pote dele de biscoitos do ponto positivo. Eu tenho meu pote ponto positivo e do ponto negativo. Sim. Então o que eu faço, cara? Eu sempre vou guardar. E eu anoto os momentos que eu errei e os momentos que eu acertei. No momento que eu estiver extremamente eufórico, achando que eu sou um gênio, e esse momento vai acontecer, eu vou abrir meu pote de biscoito das coisas que eu fiz besteira. E aí eu vou relembrar. Eu vou relembrar o dia que eu, sei lá, eu coloquei 2% em X-Infinity, e aí passou 3 semanas, eu vi um post no Twitter que X-Infinity valia de Fluid Related Market Cap 70% da EA Sports. E aí fala, cara, um game que tinha surgido há 2 anos não podia valer 70% nas empresas mais bem sucedidas de investimento. De investimento não, de games. Então, não faz sentido aquele investimento. Aí eu vou lembrar aquele momento. Então, o dia que eu tô com a altcoin performou 300%, 400%, vou dar um exemplo. Hyperliquid agora. Hyperliquid, cara, foi o nosso principal acerto da comunidade, do CryptoPro. Desse ano. Desse ano. Sim. Esse ano, em um dado momento, a minha maior posição na física e a maior posição que eu tinha passado na comunidade, da carteira inteira, isso incluindo Bitcoin, Ethereum, etc., era Hyperliquid. Puta acerto. Inclusive, foi um mérito... Um mérito, inclusive, o principal mérito foi do Juan, que é um dos analistas que toca lá no OnCryptoPro, o nosso principal analista. Que tá aqui, inclusive. Um abração aí pro tio Juan. Puta mérito dele, que ele que foi o cara que trouxe o case, ele que foi o cara que tomou o risco e, acertou. Puta mérito. E tem que ser reconhecido. Cara, o que eu fiz quando eu vi Hyperliquid e eu tava em Portugal? O Bitcoin rompeu, Hyperliquid chegou perto de all-time high e, a gente tinha tomado a decisão de alocar, a gente tava com o preço médio a 10 e Hyperliquid tava 30 e alguma coisa. Cara, eu lembrei do momento que eu vivi, por exemplo, quando a gente acertou um trade de Sandbox no ciclo passado, que a gente comprou o Sandbox e a gente acertou o time, a narrativa, o negócio tinha disparado e, cara, eu não vendi. E depois Sandbox caiu 90%. Eu falei, cara, beleza, eu vivi um momento como esse. Aí eu automaticamente falei, tá na hora de eu ter noção, tirar um pouco do meu risco. E eu falei, beleza, eu vou aqui tirar um pouco do meu risco. O que eu fiz agora, quando o Bitcoin bateu 110, eu fui lá e vendi mais um pouco. Por quê? Porque eu lembrei da tomada de decisão errada que eu tive em dezembro do ano passado, que eu devia ter tirado risco. Eu não tirei risco em dezembro, aí passou, no final de janeiro, a gente vendeu um pouco da carteira da comunidade. Só que eu vendi pouco. Por quê? Porque eu fui ganancioso. Eu vendi só 10% da carteira, eu não vendi uma realização. Eu tinha virado pra galera e falado, vamos vender de 20 a 30. E eu fiquei em 10, porque eu falei, não, agora vai dar bom. Aí eu lembrei daquele momento. E agora, por exemplo, eu tô aplicando isso pra esse momento de agora. Tô virando e falando, cara, aquele momento eu fui ganancioso demais e eu achei que nada poderia dar errado. Por mais que o mercado esteja andando e por mais que eu esteja louco pra multiplicar meu patrimônio, peraí, deixa eu voltar. Da mesma forma que, quando as coisas estão dando pau, faço o mesmo processo. Cara, quando a última vez que eu aloquei em cripto agora foi abril. A gente tinha feito esse caixa, a gente foi comprando dos $90 mil até um pouco mais abaixo, a gente foi comprando na comunidade, eu também fui comprando no capital pessoal, e a última vez que eu fiz uma compra relevante de cripto foi ali na faixa dos $80 mil, que eu fiz na minha física pessoal, que eu coloquei mais dinheiro no mercado. Cara, naquele momento eu tava com medo pra caramba. Com medo pra caramba de dar errado. Porque apesar de, tá com muita convicção, eu tava com medo. Aí eu fui lembrar do Young Carry Trade no Japão, eu fui lembrar do crash da FTX, foram momentos que eu aloquei e que eu tava certo. E aí eu fui reler tudo. Eu falei, cara, põe esse risco de recessão e essas coisas. E aí é o quarto ponto, cara. Eu sou um cara muito chato, muito analítico. Então toda vez que eu tô na dúvida se eu devo ou não devo tomar uma decisão, eu vou sentar, vou pegar uma série de papers, de estudos, do que eu tiver de insumo, e vou sentar e vou ler. Porque de verdade, praticamente, isso é uma parada muito contraintuitiva. Mas as pessoas,
elas não sabem normalmente estudar e nem se aprofundar nos assuntos. A gente vive num mundo que a gente tem muita informação. Só que a gente não tem profundidade. Então, tipo assim, as pessoas têm a sensação do excesso de informação. A gente tem aquela sensação, nossa, eu vi muita coisa. Mas na média é o quê? Você leu 30, 40, 50 manchetes. É a mesma coisa do cara que maratona live de cripto no YouTube. Pô, cara, eu assisto a tua live, a live do Augusto, a live de fulano, ciclano, etc. Eu consumo 10 horas por dia de conteúdo cripto. Em live. Vezes 2 ali, pá. Então são 5 horas no meu dia, vezes 2, 10 horas de consumo de conteúdo de cripto. Mas normalmente o cara consome as 10 horas de forma passiva e não para tentar aprofundar, não para tentar entender que o que o cara tá falando faz sentido ou não faz sentido. Então essa é a última característica que eu tenho. E essa característica eu uso ela especialmente nos momentos de FUD. Que foi uma das coisas que me deu muita assertividade. Que, cara, quando normalmente todo mundo tá surtado, tipo, por exemplo, esse crash recente da Hyperliquid foi isso. Todo mundo tá falando, não, Hyperliquid tá sendo hackeado pela Coreia do Norte por causa disso, e a parada foi pra $9. Aí eu fiquei, cara, será que eu errei? Será que eu tenho que vender a posição? Aí volta os momentos, eu virei e falei, beleza, tá na hora de estudar. Estudei, li, vi o que foi, entrei na comunidade, conversei com o Juan, conversei com o Diego, conversei com o Lucas, conversei com outras pessoas ali que fazem parte do time. Cara, aí todo mundo virou e falou, pô, realmente não faz sentido. Aí eu lembrei de momentos que eu tive que tomar uma decisão, eu falei, tá bom, a decisão é segurar. E cara, banque também suas decisões, porque não vai acertar sempre. Então pra mim, a racionalidade vem disso, mas ela nasce do primeiro princípio que é responsabilidade. Com o meu patrimônio, com o patrimônio dos outros. Cara, esse pra mim é o que é. Pra mim não é um jogo, não é uma brincadeira. Pra mim é um trabalho. Eu jogo o jogo total. Eu sou jogador, né? Eu sou jogador total. Não, eu digo assim, cara, mas eu entendo o que ele fala. Na verdade, pra mim, o mercado ele é muito desgastante, porque eu sei que muita gente que me acompanha, eles querem fazer exatamente aquilo que eu tô fazendo. E daí eu fico sentindo aquele peso nas costas das minhas próprias decisões. Então, por exemplo, eu decido e eu falo o que eu tô fazendo. E aí eu sei assim, cara, e se eu tiver errado? Entendeu? Se eu tiver errado. Cara, eu sinto isso. Porque eu posso estar acertando 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, posso acertar 1 ano seguido. Só que depois, se der uma ruim... Por que o pessoal vai encher o meu saco? Aí pra mim, cara, não fica pesando isso. Aí pra mim eu sempre penso, eu não jogo dados com o meu patrimônio. Cara, eu não vou colocar dinheiro pra caralho. Eu tô cada vez mais tirando de cripto, eu tô cada vez mais deixando renda fixa só pra eu ter uma renda fixa pra não me estressar mais tanto em sempre ter que estar sempre assertivo, entendeu? Não, pra diminuir esse peso. É injusto, cara. Eu acho que todo mundo... Tipo, eu prefiro ter metade de Bitcoin, porque mesmo que lá no futuro eu vou me arrepender, eu vou dizer, eu queria... Mas é a paz, tá ligado? Pra mim tem... É o valor da paz, assim, o valor da paz. Perdeu, né, mano? É a paz, é a paz. Tem muitas fases na vida, entendeu? Tem a fase que você é um completo ferrado e que, cara, você topa qualquer risco. Eu tive a minha... Quando tu tem nada a perder, vale tudo. Cara, quando tu tem coisa a perder, aí tu fica... Cara, quando eu fui pra São Paulo, eu não tinha grana nenhuma. Não tinha nada. Foi a primeira vez que a minha primeira experiência empreendendo. Eu tinha 17 anos e não era que eu começava o mês... Eu precisava de fazer dinheiro pra fechar o mês. Eu já começava negativo. Cara, eu não esqueço até hoje, cara. Pô, minhas primeiras experiências em São Paulo foi gerar o boleto do cartão de crédito. Aí tinha um app que chamava Recarga Pay, que ele deixava você pagar o boleto. Aí eu pegava outro cartão de crédito, pagava o boleto do cartão de crédito pra eu ter um pouco mais de tempo pra eu conseguir juntar algum dinheiro pra pagar a conta. E, cara, eu tive essa fase. E, cara, essa fase, eu topava qualquer coisa, qualquer risco. Bora, cara. Só não vale dar o cu, né? Que nem diria o cara do Cruzeiro, né? Mas, tipo assim, cara, virar noite, pô, comprar risco pra caralho. Fazer alguns coisa, é a última solução. Dar win. E teve algumas vezes na minha vida, eu acho que menos em cripto, mas empreendendo, trabalhando, que eu dei all-in. Eu acho que teve uns 3, 4 momentos na minha vida que eu dei all-in. Que assim, ou eu acertava e dava bom, ou eu tava fudido. Mas tu já tava fudido. Mas, exato, eu já tava saindo da condição 2, 3 meses atrás, tava fudido. E, sei lá, eu ao mesmo tempo eu não tinha muito quem suportar. Que às vezes quando você dá all-in, mas você tem, sei lá, uma família que tem minimamente dinheiro, você tem algum lugar pra voltar, beleza, o all-in ainda é um pouco mais fácil. Eu não tinha isso. O meu all-in era o all-in mesmo ali. Cara, ou dava certo ou já era. E, tipo, teve uns momentos de empreender, assim, que foi isso, cara, eu não esqueço até hoje. Tipo, a primeira vez que a gente lançou um produto lá, na outra empresa que eu fiz parte. E, cara, a gente teve 2 vendas e, porra, aquilo ali salvou a gente. Eu encontrei um dos 2 clientes, eu sei o nome dos 2 clientes até hoje. Eu encontrei um dos 2 clientes no 1 ano e meio depois, tipo, quando deu certo, eu encontrei ele no evento. Cara, eu abracei aquele cara, eu chorei. Eu falei, porra, velho, se não fosse você, eu não tava aqui fazendo essa parada. E foi um dos momentos que eu dei all-in na minha vida. Só que, cara,
É muito louco, mas você, beleza, você tem a primeira fase, que é essa fase, cara. Você não, é destemido, você não tem medo de nada, você vai dar um monte de all-in, vai, e foda-se. Aí você entra na segunda fase. Depois que você toma porrada, depois que você amadurece, alguns mais cedo, outros mais tarde. Às vezes você já tá num patrimônio grande, você continua brincando de dar all-in, aí você vai quebrar e vai doer pra caralho. Mas você entra na segunda fase, que é uma segunda fase que você já tem uma estabilidade. Você já vive bem. Você já tem os luxos bons da vida. Porra, eu tenho um monte... Cara, eu não tenho luxo com roupa, com relógio, com essas coisas, mas eu tenho os meus luxos das coisas que eu gosto de viver bem. Tipo, eu gosto de ir em bons restaurantes, eu gosto de viajar pro exterior, pô, eu gosto de ir pras minhas conferências de cripto, eu gosto de viajar bem, ficar em hotel bom, essas coisas. Você já tem esses luxos, e você já chegou num determinado patamar que, cara, você já conseguiria bancar essa parada pra você talvez, por boa parte da tua vida ou pro resto da tua vida. E aí, pelo menos, aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a chegar nesse patamar, eu comecei a rever o quanto eu queria tomar de risco na minha vida. Porque eu comecei a olhar e falar, cara, eu já cheguei aqui. Deu trabalho pra caralho pra chegar aqui. Exato. Porque foi do zero, foi do negativo. Então deu trabalho pra chegar até aqui. Não foi tipo assim, beleza, eu sempre estive estável, subi só um degrauzinho. Não, deu trabalho pra caramba pra chegar aqui. Agora tem um monte de gente dependendo de mim. Empresas, pessoas, família. E naturalmente, quando você é a primeira pessoa, a primeira geração da tua família a fazer dinheiro, você não vai carregar só você. Você vai carregar você mais os 8. Sim. É Normal. o famoso INSS de casa, Você né? vai carregar você, cara, você vai outros. carregar você e mais os 8. Porque se você não for uma pessoa minimamente egoísta, você vai virar e falar, velho, eu tô aqui bem e eu não consigo ver outra pessoa não tá bem. Exatamente. Tu não vai deixar de ajudar tua mãe, por exemplo. Exato, cara, você não vai deixar, tipo, você tá comendo É o que acontece comigo. picanha, você tá comendo filé mignon lá e você tá se dando super bem e você tá vendo a outra pessoa comer, pô, sei lá, mal. Mas tu sabe, foi bom tu ter entrado nesse assunto, porque é exatamente o que eu passo hoje, tá ligado? Não, cara, Hoje eu não sou mais o cara do all-in. Sim. Eu não sou mais. E nunca vou ser mais. E aí você porque chega- eu não tenho essa necessidade. E aí você entendeu? chega nesse ponto. E pra mim, tipo, de verdade. E aí depois você tem o último ponto, que é o ponto, beleza, cara. Você já chegou num patamar financeiro de grana que, velho, você já chegou no ponto do foda-se. É. Então você parou. Você para. Você sai do nível e aí você vira e fala, beleza, eu só A tenho gente que fica conservar estagnado, né? E ficar... Sim, Eu sei que, porque eu percebi quando a gente se aproximou muito, a gente ficou muito amigo, a gente tava tendo essas conversas, né? A gente já tá há 1 ano tendo essa conversa, Aham. né? Ou 2. Sim. Acho que 2 anos, né? Não, uns 2 desde anos. Da Itália Desde a lá, Itália, desde setembro a gente da tem Itália, a esse gente tá papo. com essa conversa de que, assim, a gente lutou, conquistou, só que automaticamente a gente fica meio assim... Cara, é que você velho, fica, será que velho, vale ainda a pena eu vale ficar lutando tanto? Eu forçar entendeu? tanto mais. E, cara, eu vou falar, isso me incomoda um pouco, por quê? Porque eu tô com 24. É, tu é bem mais jovem. Então, pô, eu ainda tô novo, tá ligado? Eu escuto. Aí, às vezes, Tá quando eu bem mais troco jovem. ideia com alguns amigos meus, os caras falam, velho, você tem que tirar umas férias. Descansa aí, para de Mas olhar o mercado uma tu semana. sabia que um essas mês, férias não funciona, né? Cara, não sei, eu não tirei. Eu ainda não tirei. Eu só... Desde quando eu comecei a trabalhar, desde quando eu me mudei pra São Paulo, com 17, só teve um momento que eu desliguei completamente do mundo, por mais de uma semana. Só teve um momento, que foi quando eu saí da minha primeira empresa e, enfim, por algumas questões eu não queria e não podia, enfim, um conjunto de fatores, tá ali atuando. Cara, eu lembro até hoje, as primeiras semanas foram extremamente agoniantes, porque eu estudava, continuava pesquisando e eu continuava com aquela vontade de querer compartilhar, de ver o mundo e eu não podia, e eu ficava, tipo, cara, louco com aquilo. Aí uma hora eu chutei o pau na barraca e falei, foda-se, eu vou ser feliz, vou aproveitar a vida. E, cara, o dia que... Aí passou, sei lá, umas 2, 3 semanas e era, sei lá, a 3ª vez, 4ª vez na semana que eu ia no Ibirapuera correr porque eu tava ansioso. Tipo, que eu ficava no apartamento e falava, tô entediado, tá bom, vou no Ibirapuera. Pegava uma água de coco e saia correndo. Corri uns 2, 3, 4, 5 quilômetros. Aí eu sentei assim num laguinho, olhei os gancinhos, os negócios. Aí eu olhei a galera trabalhando e falei, porra, velho, isso daqui não é pra mim não, tem que voltar a fazer alguma coisa. E foi muito louco, porque isso é uma parada que eu gosto muito do meu trabalho. Eu, felizmente, tenho a sorte de conversar com muita gente muito diferente. Então, eu converso desde clientes que não têm tanto patrimônio e, porra, você aprende coisa pra caralho com essas pessoas, até com pessoas que têm muito patrimônio e as mais diversas histórias. Desde o cara que é herdeiro até o cara que, pô, fez do zero. E eu conversei com um cliente, eu lembro disso muito bem. Esse cara faz uns 3, 4 anos que eu conheci ele. Foi um cliente que o cara começou a trabalhar com 18 anos, fez um software de posto de gasolina, fez um exit, porra, ficou rico pra caramba com esse exit. E eu fui trocar ideia e falei, cara, e aí, o que você fez pra você voltar a querer investir dinheiro, né? Porque, pô, você já tá de boa. Ele falou, velho,
Um dia eu me lembrei naquela cena, ele falou, cara, um dia eu tava entediado, aí eu parei, fui fazer as coisas, e eu tava olhando assim, e parado, tipo, num café, e eu vi um monte de gente indo trabalhar, e eu me senti incomodado de não estar trabalhando. E eu tive aquela mesma sensação naquele parque, aquela foi a última vez, assim, que eu tive isso. Desde então, quando eu voltei, eu não parei. Faz uns 2 anos e pouquinho que, cara, eu não paro. Eu tô querendo parar agora. Os próximos, sei lá, próximo mês e pouco, eu quero tirar pelo menos uma semaninha e pouco, porque eu tô percebendo que tá me afetando muito. Tipo, o cansaço tá me consumindo um pouco. Sim. Entendi. Não, porque correria, filho. Eu vou te falar, criação de conteúdo já é complicado. Agora, criação de conteúdo no mercado financeiro é mais complicado ainda, porque envolve muita responsabilidade. E é uma responsabilidade, assim, a cobrança ela é muito grande, mas ainda tem aquela cobrança oculta interna, né, velho? Sim. Que é sobre o seu próprio dinheiro e o dinheiro do terceiro. Tem que ser bem sucedido com o teu próprio capital. Tu tem que ser bem sucedido, tipo, 2 vezes. Isso, é como se fosse o dobro de pressão. Mas, assim, tudo que tu fala pesa. Tudo que tu fala pesa. Tu percebe, assim, que o pessoal muda o humor baseado no que tu fala. Ah, cara, aí eu vou falar, eu parei de olhar. Se eu falo assim, cara... O mercado cripto é 24 horas. Cara, se eu falo assim, tá na hora de vender dog, vem a comunidade inteira da dog me atacar. E assim, a galera E depois se eu tem... falo bem da dog, a hora de comprar, todo mundo fala, não, esse é o patrono da dog. E eu vou falar, velho, é foda, assim. porque as pessoas, elas não têm uma puta noção do que você tá fazendo, do que você tá trabalhando, o quanto você tá dedicando ou não. Tipo, velho, de verdade, eu não conheço um produtor de conteúdo que não tenha vontade de parar de produzir conteúdo por conta da comunidade. É sério, eu não falo da comunidade. Isso não é cripto, isso não é cripto. Eu conheço gente, tipo, YouTube, Instagram, você que troca ideia, cara, pô, qualquer roda de gente que tenha influência que você conversar, velho, eu falo, velho, porra... Em um dado momento, você fala, tá foda, velho, caralho. Por quê? Porque as pessoas esquecem que você também é ser humano, que você também tá fazendo uma pancada de outras coisas, você também tá vivendo, você também tá sentindo. Se você tá fazendo aquilo na moral, você também tá sentindo tudo aquilo. E aí vem gente falar um monte de besteira, um monte de abobrinha, e, cara, o cara não conhece tua jornada, o cara não conhece tua vida, o cara não faz uma puta ideia do que você fez, do que você deixou de fazer. E tudo que você resume é sorte. Ali teve sorte. Ah, cara, e aí você fica puto. Aí depois você também tem que parar pra pensar e falar, velho, pô, deve ser muito triste, muito vazio a vida do cara que a melhor coisa que ele tem é botar uma figurinha pra falar besteira no Twitter, cara. Aí quando eu penso nisso, velho, o cara não tem nem as caras de colocar o rosto, o nome e, assim, pô, se dá o luxo de... Pô, aí eu falo, não, tá aí. Deve ser triste. É um ônus pequeno versus o que foi conquistado. Cara, esse ano foi o ano que eu mais tive vontade de parar. E ao mesmo tempo, agora, nos últimos meses, assim, foi o período que eu mais tive vontade de produzir. Porque eu voltei a estudar, velho. Uhum. Tipo assim, uma coisa que quando tu estuda, tipo, parar pra estudar mesmo. Tipo, puxar um caderno, ler e tal. Cara, dá uma vontade, o ânimo é de descobrir algo novo. Sim, então sim, tu tá sim, descobrindo algo novo. Mas, cara, quando eu paro de estudar, ou qualquer coisa que perca a rotina, então, por exemplo, eu fui viajar a turismo pra algum lugar 20 dias. Cara, ao invés de eu conseguir curtir, eu fico me cobrando de que eu não estou conseguindo estudar e fazer nada e tô sem rotina. Você me passou isso, velho. Desde aquela vez da Itália, eu não dou conta mais de passar mais de uma semana. Velho, agora eu passei uns 20 dias. Eu falei isso pra ele. Que quando eu viajava, eu ficava tipo 1 mês sem rotina. Sim. Me quebrava tanto que demorava muito pra eu recuperar a rotina, mesmo voltando, assim, pra rotina, sabe? Não, cara, eu tive isso. Esse último tempo agora, eu fui num casamento em Goiânia, e depois eu fui pra Portugal, depois eu voltei de Portugal, passei um tempo em São Paulo, depois eu voltei pra cá. Eu falei, caralho, velho, eu não aguento mais. Eu tava chegando num ponto, assim, que eu comecei a olhar passagem pro mesmo dia e falei, velho, será que eu pego essa passagem e volto e desmarco? Porque, cara, realmente, você tem a rotina, né? Não sei. Eu também sou apegado a isso. Eu gosto da minha rotina, eu gosto do meu escritório, do meu lugarzinho, assim. Se eu não tô lá, eu não tomo decisões tão boas quando eu tô fora, não. Isso até acaba virando um problema, porque aí você para de querer viajar. Você fica o workaholic pra sempre. E uma coisa que funcionou também foi a forma de entregar conteúdo. Então, tipo, por exemplo, eu tô fazendo, tipo, vídeo editado às vezes eu faço live e às vezes eu faço vlog. Então, eu mudo. Eu comecei a mudar o formato porque eu não aguentava mais fazer o mesmo formato, fazer do mesmo jeito, fazer a mesma coisa, cara. O negócio é que eu não suportava mais, velho. Tipo assim, tirava a minha paz, entendeu? E aí o cara tem que ficar se reinventando porque tu não pode parar.
Porque se tu não para, tu vai ter o quê? Uma vida de aposentado aos 30, aos 40? Exato. Vira uma merda a tua vida. Tu fica ligando videogame ali, acaba todos os jogos lá, não tem mais o que jogar. É. Mas assim, ó, todo podcast a gente tem uma pergunta que a gente faz pro entrevistado, porque aqui a sala é secreta e dentro a gente compartilha os principais segredos. E todo fim de podcast a gente pergunta pro convidado qual um segredo que ele pode contar pra gente, seja de financeiro, investimento, desenvolvimento, vida pessoal, algum segredo que você descobriu que compartilhando com o pessoal poderia somar na vida deles. Cara, eu vou falar o que eu acho que me deu mais retorno na minha vida. Dentre tudo, assim. Cara, o dia que eu acho que eu tive mais retorno na minha vida... Acho que tem duas coisas, assim, que me deram retornos bizarros na minha vida e que, se você não descobriu ainda, você deveria descobrir. Primeira parada, senso de autorresponsabilidade. Se você quer alguma coisa, não sonha só com aquela parada. Faz uma projeção. Trabalhe com aquilo. O problema da maioria das pessoas é que elas descobrem que elas querem algo na vida, na média, quando é tarde demais pra fazer aquilo. Então, sei lá, você vira e fala, pô, cara, eu quero ter um filho. Você começa a se planejar 6 meses antes de ter um filho. Eu quero casar, você começa a planejar 1 ano antes de ter. Cara, pode até dar bom, mas na média, pô, a chance de você passar um perrengue financeiro, ou de você não estar pronto mesmo para aquela responsabilidade, por outro motivo que seja, é muito alta. Então a primeira coisa, cara, tenha senso de autorresponsabilidade. Só existe uma pessoa que pode te dar as coisas que você quer, e essa pessoa é você. Então, cara, se você quer X ou quer Y, por mais adversas que sejam as condições da tua vida, do teu mundo, cara, entenda aquelas condições, entenda o que você precisa trabalhar para tal. Tipo, essa pra mim é a primeira parada. Que foi, sei lá, o senso de autorresponsabilidade me fez sair de Goiânia e fazer faculdade em São Paulo. E em Goiânia, por exemplo, não tinha nenhum colégio que ensinava e te preparava pra tentar passar em São Paulo. Eu virei e falei, beleza, cara, eu tenho que estudar sozinho e foda-se. Se eu não estudar sozinho, se eu não literalmente me virar aqui e ser o cara que mais entende pra conseguir passar na faculdade, eu não vou passar na faculdade. E aí eu posso ocupar o colégio, posso ocupar meus pais, posso ocupar, sei lá, qualquer coisa. E no final do dia, quem vai se ferrar sou eu. Então, a primeira parada é essa, cara, sentir a responsabilidade. A segunda parada que me deu mais sorte na vida é aprende a dar Google. E isso é um conselho, assim, que a maioria das pessoas não pega. Esse conselho que me deu foi um amigo meu, que é um desenvolvedor, o cara que eu considero mais inteligente, o cara desenvolve, sei lá, desde os 12 anos, com 19 anos, e o cara tomou uma proposta para trabalhar para uma startup do Vale do Silício, avaliado não sei quantos milhões, com stock option do caramba e tal, e, porra, se deu super bem na vida, nessa dinâmica. E aí eu virei pra ele um dia, a época que eu tava empreendendo também, eu virei e falei, velho, e aí, cara, pô, como é que você conseguiu isso? Pô, o cara, eu lembro na época, que pra mim era dinheiro pra caramba, tipo, o cara tava ganhando, sei lá, 30, 40 mil com 18 pra 19 anos, não tinha formado, não tinha nada, mas um stock option bizarro, assim, de, tipo, aposentar. Aí eu virei pra ele e falei, velho, o que você fez? Me explica. Aí ele virou e falou, velho, eu aprendi a dar Google. Eu falei, como assim? Aí ele falou, cara, tudo que você estiver buscando na vida está no Google. Então aprende a pesquisar, aprende a estudar, aprende a se tornar autodidata em cima dessa ferramenta, que é uma ferramenta que, cara, vai resolver tudo isso. Então, pô, não vira e fala, cara, eu não sei programar uma planilha, fazer um site, fazer um algoritmo, cara. Dá Google e vai ali até o limite. E aí eu aumento esse conselho com uma parada que eu fazia, que eu fiz, na verdade, com todos os analistas que eu já formei do mercado cripto. Todos os caras que, tipo, quando eu toquei time de research, fundo, eu fazia. Cara, eu sempre fazia uma parada muito louca com todos os caras, quando eu queria realmente formar uma pessoa, formar um bom analista. Virar pra ele e falar, cara, me traz uma análise de Ethereum, de Bitcoin, enfim, do que você quiser ali, de um ativo. E o seguinte, eu quero que você me apresente. Só que eu vou te fazer perguntas e, cara, se você virar pra mim e falar, cara, que você não sabe aquela pergunta, você não encontrou a resposta daquela pergunta, e eu encontrar em 5 minutos de Google, você começa do zero. De novo, o mesmo processo. E por que eu fazia aquilo? Para ensinar a pessoa a diferença entre informação e conhecimento. Informação você consome um monte. Conhecimento você tem que fazer um processo de aprofundamento para entender aquilo. Então, cara, tudo que você quiser, eu acredito que na média vai ter ali um caminho. Pô, cara, eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhuma referência, eu não tenho nada. Velho, aí você vai pro Google, vai buscar um podcast, alguém que seja aquela tua referência, vai buscar um norte, alguém que seja aquela referência. Mas se você está disposto a estudar e pesquisar, você
tem um resultado legal. E eu acho que essa é uma parada que pega a maioria das pessoas. Eu acho que na média, e isso é nosso, tá? E eu não falo que, porra, eu tenho isso pra todas as coisas. Não, a maior parte das coisas tem uma preguiça gigantesca. Eu dei sorte de ter hiperfoco em 2, 3 coisas que, pô, as pessoas pagam muito dinheiro pra aprender e pra entender sobre. Cara, mas na média, a gente é muito preguiçoso pra estudar e aprender as coisas de fato. Então, aprender de verdade. Então, esses pra mim seriam os 2 grandes segredos que, sei lá, mudaram minha vida, de verdade. Tipo, eu acho que se eu pudesse antecipar uma parada na minha vida, se eu pudesse com 14, 15 anos saber aprender a dar Google, cara, aceleraria bizarramente hoje. Apesar de estar com 24 agora. Então, acho que é a parada que eu mais sou feliz de ter. 2 segredos excelentes, e esse de autorresponsabilidade é um que o cara no mercado cripto, se ele ainda não tem, ele vai ter. Ele vai aprender com a dor. Ele vai aprender com a dor, porque o mercado cripto, uma coisa que ele me ensinou é isso: não terceirizar nada. Nada. Tudo na sua vida, até o que dá errado. Ah, você bateu o carro. A culpa é do cara que bateu o carro. Não, você saiu de casa, você correu risco. Exatamente. Entendeu? Mas tipo assim, meu ponto, cara, até a culpa pode se dar outra ponta. Até pode ser que, cara, de verdade, Exato, até a culpa pode ser, mas quem vai sofrer no final? Exatamente. Eu acho que a pergunta de $1 milhão não é, velho, beleza, você jogar a tua culpa do resultado que você não queria pra outra ponta, vai resolver o teu problema? Porque, brother, se não resolver, não adianta de nada. Adianta nada. O que adianta você tacar? Pô, você foi lá, cara, saiu sem seguro, foi lá, arrebentou o carro. No outro cara não tem grana pra pagar o conserto do teu carro. Você comprou sua BMW nova, saiu do concessionário, super feliz, não fez o seguro, foi lá, arrebentou o carro no outro cara que não tem grana pra pagar o carro. Cara, vai adiantar tu processar o cara, tu tentar fazer sei lá o que e tudo mais? Não, cara, não vai. Aí de duas, ou você vai tirar dinheiro do teu bolso e pagar o bendito conserto da BMW, ou, cara, foi um cara esperto o suficiente pra na hora que você comprou a bendita da BMW, você faz o bendito do seguro. Porque senão você vai tomar ferro. Então, cara, na vida, infelizmente, não é nem sobre quem tem a culpa daquilo. É mais do que isso, cara. Pra quem que é a consequência? A consequência vai pra você? Tá bom. E como resolve? Porque, velho, não adianta. É a mesma coisa de você processar alguém pra devolver um dinheiro que você emprestou com a pessoa que não tem patrimônio. Cara, o que vai adiantar você processar alguém que não tem patrimônio? Nada. Exatamente. Nada, porque no final do dia não o cara pode até ser preso, pode ficar com a dívida pra sempre, mas não vai resolver o problema. Não. Então, assim, mais um episódio, já é o terceiro podcast que a gente faz com o Orlando, assim, acho que é o terceiro episódio, né? Isso. E é sempre uma aula de conteúdo, ele sempre traz coisas novas, o cara é realmente um crânio, e o que ele fala é que ele realmente faz, porque dá pra ver que as informações são muito aprofundadas. Assim, se você quiser seguir o Orlando nas redes sociais, ter acesso a mais informações dele, a comunidade dele, o canal dele, deixa aí as suas Pra quem informações. quiser acompanhar por qualquer rede social, Orlando on Crypto. E também tem a nossa newsletter, que a gente sempre produz aí quase diariamente conteúdo, Crypto Today. É um prazer ele ajudar a galera na jornada de E cripto. qual o arroba do seu Instagram? Tudo Orlando on Crypto, Instagram. Orlando on Crypto. On Crypto. Cripto com I? Com Y. Com Y, Cripto com Y. Orlando on Excelente. Crypto. Exatamente. Excelente. Pô, obrigadão, Orlando, por mais um episódio aí com a gente. Vai ter mais vezes, né? Com certeza. Cara, tem que ver quando o mercado sobe e quando o mercado cai. Daí a gente vai fazer uma média. Se tu tiver com cara de fudido é porque eu sei que o mercado tá caindo. Se tiver com cara feliz é porque não, tá e assim, ó, a última pergunta pra finalizar. Vai ter out-season ou não? Cara, eu acho que todo ciclo, ele morre na euforia. Então, pra mim, naturalmente, vai existir um efeito riqueza de valorização do Bitcoin, vai ter uma out-season. Eu só não acho que é a out-season do jeito que todo mundo tá imaginando, cara. Pra mim, o caminho não é ter 100 moedas no portfólio com 1% em cada uma esperando. Cara, você ter 3, 4 boas teses, bons ativos, que façam sentido subir. Pra mim, e aí nisso sim, que às vezes, cara, o cara que tá bem posicionado em algumas moedas, agora nessa alta mesmo, viveu uma mini out-season. Então, acho que é mais esse Mas jogo. qual a chance do cara conseguir escolher os bons tokens onde tá todo mundo nos holofotes? Uai, cara, depende do tempo que você está dedicado para estudar, pesquisar, ou com quem você está fazendo esse processo. Acho que é isso. Possível é. A questão, velho, o quanto de tempo você está disponível a dedicar a estudar isso, ou o quanto você está disposto a pagar para saber isso. É um dos dois. Cara, que no final do dia, é a dinâmica da economia, velho. Ou você gasta tempo se especializando para ter um bom resultado, ou você gasta dinheiro pagando para alguém que tem a capacidade de entregar aquilo depois que o seu solução manda para essa gema. pessoa.
É um dos dois. Sim. Manda gema. Perfeito. Perfeito. Obrigado, viu, Orlando? Mais um episódio aí, completado. Pessoal, se inscreve no canal aqui, deixa nos comentários aí sugestões e críticas construtivas, que eu não vou ler, foda-se. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.